Boa noite, pessoal. Mais uma live. Tô aqui eu na minha cama do hostel, meu último hostel antes de voltar pro Brasil. E hoje a gente vai falar sobre metais pesados e xenobióticos. Sim. Então hoje esse é o tema. A gente vai falar um pouco sobre eles e vamos falar sobre desintoxicação deles também, tá? Então venham. Vamos dar um tempinho para todo mundo entrando. Gratidão aí pela presença de quem vai chegando. E hoje vai ser um temão, hein? Um temaço. Tô aqui com as minhas anotações para variar. E vamos aguardar um pouquinho, porque hoje não vou fazer a live sozinha. Vou fazer a live com o Will. E já ele tá entrando pra gente discorrer um pouco mais. E aí, enfim, gente, perdão aí pela luz péssima, pela localização não muito legal. Mas é o que tá rolando atualmente. O lema é fazer a live, né? Então tá tudo certo. Então deixa eu ver quem tá aqui com a gente. Oi, Pedro. Oi, Vê. Camila. Bom, Che, que tá chegando. Jô. Boas-vindas. Gratidão pela presença de vocês por essa live maravilhosa. Mas então, né, vamos dar uns minutinhos. Realmente é uma live importante. A gente vai fazer numa ordem que faça sentido aí das explicações, tá? O Will vai começar, obviamente a gente vai se apresentar antes de iniciar. E aí a gente dá esse pontapé aí maravilhoso para essa live. Olha ele chegando. Uhul! Deixa eu te convidar aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui hoje, né, gente? Mandei para o convite, ver se chegou aí. Vamos torcer pra gente conseguir se ver hoje, né? Oi, Gui. Pois é, a live de hoje, Pedrão, bem boa, né? Bora. Não tô vendo o Will. Tá me vendo? Não é de novo. Ai, Peraí, jura? gente, juro. Tá me ouvindo? Tá, né? Tô te ouvindo, mas não tô te vendo, de novo. Agora olha que Eu nem... engraçado, eu tô te vendo. Você tá me vendo? Tô te vendo. Será que... Me guia aí como é que eu coloco a câmera, então, pra pelo menos eu não ficar com a meia cara na câmera, que nem da última vez. Então, só que como eu tô com a tela dividida, então eu não tô enxergando a sua tela igual as pessoas estão enxergando. Gente, Não, tá ótima assim. noite. Como é que tá a tela da Eli? Tá bacana? Vocês conseguem enxergar bem? Eu acho que você vê do jeito que eles vêm, porque você fica embaixo e eu fico em cima. Será? Bom, então tu pode descer ou melhor, subir um pouco a tela. Assim? Isso, perfeito. Tá. Agora dá pra ver o seu rosto tá mais encaixado. Sobe mais um pouquinho. Mais? Isso aí, agora você tá encaixadinho aí. Ai, que Mas droga, é você não ruim. tá se vendo? Não, eu me vejo, eu só não te vejo. Ah, tá. Poxa, Mas tudo que coisa. bem. Vamos lá. Tá. Gente, o Instagram tá dando essas tretas ultimamente. Quando a gente salva depois, dá pra ver os dois bonitinhos, entre aspas, né? Porque da última vez ficou só a metade do meu queixo numa live. É bem chato, né? Tá dando esses bugs atualmente. Mas tudo bem, dá pra gente se ouvir, que é o que importa. Então, deixa eu ver, mais gente chegando. Gratidão aí pela O presença, pessoal. Hoje é áudio uma tá bom? live super incrível. Oi? O áudio tá bom? Quando você fala da eco, tá bom. Não, eu tô te ouvindo tranquilo. Eu vou fechar o meu áudio quando você estiver falando, porque eu acho que fica mais claro, talvez, não sei. Mas, enfim, vou me O apresentar e meu, o depois a meu tá gente... aberto aqui, tá dando bom? Porque às vezes eu tenho medo de bater o dedo aqui e derrubar. Ah, entendi. Quando... Mas tá tudo bem? Tá, 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 Não, eu tá tô funcionando bem? ouvindo. É só quando você fala que eu, no início eu não entendo. Parece que dá uma picotada. Mas depois que se eu ficar quieta, eu te entendo. Tá bom. É tranquilo. Bom, vou me apresentar, então. Eu acho que a maioria já me conhece, mas não custa, né? Meu nome é Elisa, as pessoas me conhecem como Eli Lamego, terapeuta
naturopata, né, e trabalhando muito com o lado mais da desintoxicação, né, o lado que a gente chama de sucoterapia, que seria muito utilizado para limpeza intestinal, né, como modulação intestinal. Trabalho também com esse lado de, né, mais de retomar uma alimentação mais crua, mais natural, e, enfim, sem me alongar muito, basicamente é o que eu tenho feito nos últimos tempos. E essas lives têm sido bem incríveis, assim, tentando manter uma constância maior, né? Que eu fazia isso no passado. Tomei vários meses aí de preguiça de fazer lives e dei uma cortada, mas recentemente, até com o empurrão de umas lives aí que a gente fez juntos, eu e o Will, a gente estou retomando esse ritmo, então tem sido muito bom. Queria agradecer, passar para você, Will, para você se apresentar e a gente dar esse pontapé nessa live aí. Muito bom. Gratidão. Massa. Bom, para quem não me conhece, então, me chamo William, mais conhecido aí como Will Power. E venho estudando aí a nutrição, né, e tudo que envolve a área da saúde. Comecei meu processo ali em meados de 2012 e vim estudando loucamente, profundamente, como em tudo que eu faço, que eu me apaixono, assim, eu mergulho de cabeça e me tornei um autodidata em nutrição. E em 2018 eu acabei começando a atender, né, como terapeuta nutricional, trabalhando aí com reeducação alimentar e cura através dos alimentos. E em 2020 eu acabei entrando para a graduação de nutrição e, enfim, estou aí quase finalizando. Ai, meu Deus. Gente, que loucura. Olha, eu vou falar, o maior desafio de uma graduação, eu nunca imaginei, mas é a própria instituição, meu povo, vocês não têm ideia. É o maior desafio. Mas, enfim, hoje sigo aí trabalhando, já mirando 1 milhão de pós-graduações. E é isso, né? A gente é apaixonado pelo que a gente faz e estudar é algo incrível que se deixar a gente estuda da hora que acorda até a hora que vai dormir, né? E estuda junto e, cara, é uma loucura. É muito legal. É isso, meu povo. Para quem não me conhece, depois dá uma olhadinha na minha página lá. E para quem não conhece a Eli também, por favor, acesse a página dela, porque a galera que está aqui no meu Instagram, de repente também não conhece a Eli, então dá uma olhadinha no trabalho dela aí, que também é incrível. Eu já acompanho ela desde 2018, ela nem sabia, mas eu já era um fã. E hoje é isso, né? Para não falar muito mais. Bora. Não, acho que tá de boa de apresentação. E aí a gente tinha pensado num formato, né, galera, que não estou conseguindo ver enquanto escrevo. Não entendi muito bem o que Mas você de quis qualquer dizer, forma, Pedrão, mas Pedro, embora. a gente, de repente, as perguntas ficam um pouco mais para o final, aí de repente a Isso. configuração muda aqui, então por hora a gente vai pegar aqui tudo que todas as nossas anotações, que tem bastante, gente, prepara a bunda aí, porque hoje tem. É Hoje é verdade. bastante informação. Hoje a live vai ser bem detalhada. E aí a gente vai fazendo um formato em que a gente vai iniciar, quer dizer, o Will vai pegar esse início, né? Ele vai explicar um pouco sobre os metais pesados, os xenobióticos, e trazer esse preâmbulo. E eventualmente vai passar para mim e eu vou falar sobre a desintoxicação, tá? Enfim, é claro que a gente vai se complementando ao longo desse processo. E aí a gente pede para quem está aqui, para quem tiver dúvidas em algum momento ou comentários, gente, deem preferência sempre para escrever nesse balãozinho com interrogação que tem aqui embaixo no Instagram, porque às vezes nos comentários a gente não consegue depois voltar. Tem lives que eu não consigo voltar até lá no início e ver, tá? Então fica aí sugestão para todo mundo que quiser perguntar ou comentar e vocês queiram que a gente leia em algum momento, de colocar nesse balãozinho aqui embaixo, tá? Então eu vou passar a bola aí pro Will para ele dar o início e a gente vai trocando. Tá. Bom, gente, vamos lá. Basicamente, os metais pesados, eles estão dentro de uma classe que é conhecida como xenobióticos, tá? Então, os metais pesados, eles são, na verdade, uma subclasse dos xenobióticos. Você pode movimentar sua câmera mais um pouquinho, que tá cortando a sua testa aqui. As pessoas vão ver só meia testa. Aí, agora sim, melhorou. Eu vou te orientando aqui, tá? Então, gente, os metais pesados são uma subclasse dos xenobióticos, tá? Eu vou começar aqui falando dos metais pesados, né?
E aí a gente vai se aprofundando aí. Mas, de qualquer forma, xenobióticos, a classificação, não é só para vocês entenderem a classificação, são compostos químicos estranhos ao organismo ou sistema biológico, né? Podem ter origem orgânica, mas também sintética, que são os que mais causam problemas por serem mais difíceis de serem neutralizados, tá? Então, já a definição de metais pesados diz respeito ao alto peso molecular desses elementos, que pode ser por conta do peso atômico ou da densidade, tá? Então, essa é a classificação de metais pesados. Vale lembrar que também são minerais, que também existem minerais como cobre, magnésio, ferro, zinco, cálcio, potássio, sódio, cobalto, manganês, molibdênio e cromo também são metais, tá, gente? Mas não são metais pesados. São metais extremamente importantes para a nossa saúde, somente em alta dosagem que eles podem trazer prejuízo, tá? Então, mas falando em metais pesados, gente, são mais de 3.500 substâncias. Então, imagine, é uma infinidade, não dá para falar de tudo. Eu vou pegar aqui, eu anotei aqui os mais conhecidos, os mais famosos, né, os que mais causam problemas, por isso são mais conhecidos e mais famosos, né? Mas todos eles têm uma associação com algum tipo de câncer, tá? Todos esses metais pesados têm alguma associação com algum tipo de câncer, né? Então, os mais comuns são alumínio, arsênio, cádmio, chumbo, mercúrio e níquel, tá? Esses não têm nenhum benefício ao organismo, são todos disruptores endócrinos. Tá, meu povo? O que são disruptores endócrinos? É tudo que altera a função hormonal, ou seja, potencializando ou inibindo um hormônio ou uma glândula. Tá? Existem disruptores do bem e disruptores do mal, que são esses que a gente está falando aqui hoje, tá? O foco são os bad motherfuckers aí. Né? Só para ficar claro, não sei, eu tinha anotado aqui, cadê? Às vezes a gente fala de hormônio, mas o que são hormônios, né? Gente, hormônios são mensageiros, tá? São aqueles que levam mensagens no nosso organismo. Por isso eles são tão importantes. Então uma glândula dá um comando, e essa mensagem é transportada por esses mensageiros que são os hormônios, tá? Então os hormônios eles têm uma importância assim imensurável, tá, gente? É algo realmente, como todos nós sabemos aí, por cima ou superficialmente ou profundamente, é muito importante, tá? Bom, de onde vêm esses metais pesados, né? O que eles provocam? Bom, eles estão envolvidos, gente, em diversos processos industriais, como na fabricação de ultraprocessados, enlatados, servindo ali como conservantes, como corantes e outros aditivos químicos, tá? Como pesticidas, os famosos agrotóxicos, né? E em vários alimentos. Mas os ultraprocessados, cara, esses salgadinhos de saquinho, né? Tipo fandangos, Doritos, os enlatados, tudo que vem em lata. Gente, tudo que é processado e ultraprocessado tem um enorme risco de contaminação por metais pesados, tá? Então, seguindo aqui, eu vou falar alguns e onde eles são encontrados, tá? Ao longo aqui da ideia também vou aprofundando um pouco mais. Mas o alumínio, por exemplo, é encontrado em utensílios domésticos, tá? Panelas, né, de alumínio, medicamentos, antitranspirantes e cosméticos. Gente, antitranspirante, aquele famoso Rolon. Cara, aquilo ali, tem uma porrada de estudo relacionando esse tipo de antitranspirante com câncer de mama, tá? Então, fiquem muito atentos aí a esse tipo de cosmético. Bom, tem o arsênio utilizado em indústrias e também como pesticida, né? O cádmio é usado em soldas, em algumas baterias e pilhas. O chumbo está presente nas indústrias, compondo tintas, estabilizantes para plásticos, na produção de cerâmicas e no processo de soldagem, tá? Amálgamas dentárias. Gente, nas tintas, eu anotei um pouco mais para baixo, eu acho também, mas eu vou falar aqui já agora. Nas tintas, a gente pinta as paredes do quarto. Cara, essa tinta, ela tem chumbo. E tu passa uma vida ali respirando aquele chumbo, porque conforme muda a temperatura do ambiente, ele solta.
esses metais pesados, tá? No berço de bebês, a criança fica ali dentro do berço, aí ela vai e põe a boquinha ali e fica mordendo o berço, tá? Então, sim, no batom, nas maquiagens, tudo, gente. Eu vou falar mais um. Eu vou voltar no chumbo e ainda vou falar um pouco mais, que eu vou me aprofundar um pouco mais no chumbo e em outros metais. Então vocês vão ter um pouco mais de ideia que tem outros lugares que tem também. Que mais? Mercúrio é encontrado principalmente em efluentes industriais, né? Cloro, soda, lâmpadas fluorescente. Que mais? Níquel pode estar presente em cimentos. Cara, imagine, pedreiro, cara que trabalha em obra, respirando e em contato com aquilo o tempo todo. Né? Baterias de celulares, moedas, cosméticos, alguns alimentos e joias. Gente, aqui no próprio computador, eu tô com a cara bem aqui na frente do computador, com o celular em cima do computador. Conforme o meu computador esquenta, ele solta esses metais pesados e eu tô respirando essa coisa aqui, gente. Então, assim, vocês já entenderam que metais pesados, xenobióticos, é uma coisa, meu povo, que não tem como escapar. Essa coisa tá no ar, tá em tudo hoje em dia, tá? Com a evolução aí, essa evolução que a gente vem fazendo, né? E criando todas essas coisas, cara, tá em todo lugar, tá no ar que a gente respira, tá na poluição, tá em tudo, enfim, isso aí a gente já sabe. Mas, de fato, não tem como escapar, a única forma de escapar é reeducação alimentar. Escapar não, né? Aumentar a sua capacidade de detoxificação, tá? Isso a Eli vai se aprofundar com vocês aí de forma maravilhosa. Bom, como eles agem, o que eles causam, tá? Os metais pesados têm forte afinidade com o oxigênio, o nitrogênio e o enxofre, tá? E se ligam a esses componentes, comprometendo a formação de proteínas fundamentais, porque esses componentes são componentes da formação de proteínas, tá? Então, e essas proteínas agem como enzimas importantes para o sistema antioxidante, por exemplo, né? Aumentando a quantidade de espécies reativas de oxigênio no organismo, consequentemente, aumentando a produção de radicais livres, tá? Então, isso compromete o funcionamento celular, tá? Então, esses metais, quando eles se ligam a essas proteínas, dessa forma que eles comprometem o nosso funcionamento celular, tá? Bom, eles são também disruptores hormonais, né? E como eu disse, os hormônios são mensageiros, né? Eles viajam o corpo inteiro, tá? Então, nada fica num lugar só, tá? Tudo está se conectando através dessas viagens que os hormônios fazem no nosso corpo inteirinho, tá? Bom, o disruptor hormonal, gente, ele pode agir de diversas formas, tá? Pensando em metais pesados como disruptores hormonais. Então, eles agem de diversas formas. Pode agir diretamente na glândula, inibindo a produção de hormônios, né? Na tireoide, por exemplo, passa a produzir menos T3, tá? E T4, né? Pode atuar no sistema de transporte desses hormônios, né? Novamente se ligando às proteínas ligadoras e transportadoras de hormônio ou diretamente nos receptores dos hormônios na célula, tá? O disruptor, ele se encaixa perfeitamente. Você tem a célula ali e tem um encaixezinho. Ao invés do hormônio vir encaixar na célula e deixar a sua mensagem, quem encaixa na célula é o próprio disruptor, é o metal pesado, que ele se encaixa ali e, obviamente, aquela célula não vai receber mais nenhuma mensagem e não vai funcionar corretamente. Não vai ter nenhum efeito e aí a gente passa a ter aí diversos problemas, tá? Eu vou aqui, como eu disse, aprofundar em 3 exemplos, tá? A princípio eu vou falar do cádmio que é encontrado em cigarro, tá, gente? O cigarro tem muito cádmio, né? E o mercúrio, que pode ser encontrado também nos peixes, tá? Galera que come sardinha enlatada, por exemplo. Esse dia eu tava falando com um brother que come sardinha enlatada. Eu falei, cara, essa parada tá te lascando. Eu tava olhando os exames dele, né? E ele tava com chumbo, assim, muito alto, cara. Muito alto. Chumbo, mercúrio, cádmio, enfim.
Meu irmão, por exemplo, já teve, isso é comum, né, intoxicação por mercúrio, eu já tive, me lembro uma vez que comi camarão e tive uma intoxicação, cara, a garganta fechou aqui, tive que correr para o hospital, tomar ali um antialérgico. Né? Bom, esses metais pesados se ligam facilmente na glutationa S-transferase. Que raio que é isso? É uma enzima da própria glutationa, tá? A glutationa ela é o quê? Ela é o nosso maior antioxidante no nosso corpo, tá? É aquela que promove um ambiente favorável à saúde no nosso organismo. A glutationa ela é formada por outros 3 peptídeos: a glicina, a glutamina e a cisteína, tá? Formam a glutationa. A S-transferase, que é uma fração da glutationa, tá? Participa da detoxificação no fígado. Né? E o cádmio e o mercúrio se ligam à S-transferase, atrapalhando todo esse processo. Tá? Então, eu coloquei uma observação aqui, o seguinte: muita atenção às mamães, tá, com intoxicação de mercúrio. Então, a gente está planejando engravidar. Papai e mamãe, cara, tem que fazer os exames, tem que se preparar um ano antes. Um ano antes, no mínimo 6 meses antes, se preparar, tá? Fazer os exames, ver se não está intoxicado por metais pesados. Por quê? O mercúrio pode atrapalhar o desenvolvimento do cérebro do feto, tá? Mercúrio também é encontrado aí, como eu falei, nos peixes, mas também ômega 3. Essa febre, ômega 3 faz bem, que ômega 3 é bom, vou suplementar ômega 3 e não consulta o profissional, vai lá e compra o primeiro que vê lá na zona cerealista, da marca XYZ, cheia de metal pesado, tá, gente? Então, muito cuidado, cara. Suplementação, vou falar uma coisa para vocês: muitos profissionais da saúde são enganados por essa indústria da suplementação. Imagine o público leigo, que nem sabe a dosagem correta, quais são os selos que verificam esses suplementos. Então, gente, não façam suplementação por conta própria. Tá? Consulte o profissional, e um bom profissional, porque se ele não for bom, ele também é enganado por essa indústria, tá, gente? Então, muito cuidado. Bom, como eu falei, vou falar um pouquinho agora de novo do chumbo, né? Falei aí das tintas, falei do berço dos bebês, tá? Mas o chumbo ele se liga fortemente a uma enzima chamada amino-levolínico desidratase, que é cofator para a síntese das hemoproteínas. Olha a importância disso. Esse metal, o chumbo, ele se liga a esse cofator, tá? Para a síntese de hemoproteínas. E hemoproteínas são quem? São as hemoglobinas. Tá? E isso compromete o transporte de oxigênio no teu organismo. Tá? Então aí vem diversos problemas, né? Um deles é a anemia. Né? E a anemia a longo prazo vai levar a uma série de outros problemas. Tá? Então é uma coisa que sempre leva a outra. Então, a falta de ferro já é um problema. Agora imagine se está intoxicado por chumbo. Né? Você já não ingere bem o ferro. E aí, está intoxicado também. Putz, cara, aí lascou. Né? Então o chumbo também diminui a audição, diminui o QI. Tá? E está relacionado a índices de aborto. Tá? Outro carinha aqui, o terceiro carinha que eu ia me aprofundar é o arsênico, presente no arroz, no tratamento de água, tá? A água encanada é tratada com arsênico também, tá? Esse arsênico ele se liga aos metabólitos do ATP, olha só que loucura isso, gente, que são a ATPase, tá? E ATP sintase, são os metabólitos do ATP. Tá? ATP é a moeda de troca no nosso organismo, gente. ATP é aquilo que é produzido lá nas mitocôndrias, né? E a produção de ATP é dependente de ferro, de zinco, de B12, de magnésio, de vitamina A e por aí vai. Então, esse arsênio, ele se liga a esses metabólitos do ATP, diminuindo a síntese do próprio ATP. Isso vai baixar a energia, né? Vai dar fadiga crônica, vai dar cansaço. E, cara, sem ATP, quando você tem uma infecção, por exemplo, se você não tem ATP, não tem energia, não tem um estoque energético, você não tem um sistema imune eficiente, tá? Então tá aí a grande importância do ATP e o que o arsênio causa. Agora imagina a pessoa que vive de arroz, feijão a vida inteira,
tá? Contaminada aí com arsênio, principalmente arroz branco não orgânico, tá, gente? Tem também o glifosato, né, que não... não esqueci dele aqui, mas enfim. Eu vou entrar agora numa classe de elementos mais conhecida como xenobióticos, né? Quando a gente fala xenobióticos, a gente lembra mais destes elementos em si, né? Uma outra classe aí de xenobióticos, assim como os metais pesados, né? Mas vamos lá, o primeiro xenobiótico é super, hiper, mega famoso, é o BPA, né? O bisfenol A. Gente, uma pesquisa mostrou que 93% dos americanos estão contaminados por BPA, tá? Então, imagine, será que a gente está em que nível? Aqui no Brasil, guardando comidinha no Tupperware, na geladeira, tá? BPA free, não sei o que, bababá. Pô, será mesmo que é BPA free? Eu não arrisco. Se eu coloco coisas na geladeira, é tudo em recipiente de vidro, tá? Aqueceu o recipiente com a comida, solta BPA. Congelou, armazenou na geladeira, solta BPA, tá? Esse composto é um xenoestrógeno, tá? O que é um xenoestrógeno? Ele é um estrogênio estranho ao corpo. Xeno, estranho, estrógeno, estrogênio, tá? Então, é um estrogênio estranho ao corpo que está relacionado à puberdade precoce, tá? E os estudos sobre esse composto começaram quando os cientistas buscaram entender o porquê que as meninas estavam menstruando cada vez mais cedo, tá? E aí foi descoberto que havia uma relação da intoxicação por BPA nessas meninas que tinham uma puberdade precoce, tá? Que mais? Aí, cara, me fez pensar aqui, né? Porra, imagine, tu abre o olho nesse planeta, desmama da mamãe e vai fazer o quê? Tomar leite quente na mamadeira com BPA. Cara, de um bebezinho já tomando leite na mamadeira, soltando BPA ali, tá? Mas outros lugares, sabe aquele papelzinho que sai quando você passa o cartão e sai aquele papelzinho? Aquilo ali tem BPA também, tá? Bisfenol A, tu passa o dedo ali, passa no olho e pum, tá contaminado com bisfenol A, que está relacionado a câncer de mama. Aí eu botei aqui minha observação, será que a síndrome do ovário policístico também não tem uma relação com BPA? Tá? Se ele é um xenoestrogênio, né? A gente sabendo que a síndrome do ovário policístico é estrogênio dependente, tá? Então, será que esse xenoestrogênio também não leva à síndrome do ovário policístico, né? Bom, aí tem um outro grupo aqui que são as dioxinas, são produtos finais da combustão do cloro e do bromo, são os maiores disruptores causadores de infertilidade, tá, gente? Também diminui o sistema imunológico e a gente respira isso o tempo todo, né? Então, vamos lá, tô falando só dos gramas aqui, depois a Eli vai trazer a salvação aí pra gente. Vida, eu tô largando tudo na sua mão aí. A bomba vai explodir aí pra ti, mas você, lindamente, com muita habilidade, vai matar no peito. É difícil falar esse nome aqui, gente, mas ó, fitalatos, tá? F-T-A-L-A-T-O-S, fitalatos. Mais conhecido é o politereftalato de etileno. Se alguém adivinhar aqui quem é esse cara, eu dou uma consulta grátis. Não vale porque vai pesquisar no Google aí rapidinho. Mas enfim, o politereftalato de etileno é a famosa garrafa PET. A famosa PET, né? Não só garrafa, mas a PET. Tá? Estes, simplesmente, o que eles fazem, meu povo, é acelerar a apoptose. Tá? Toda célula ela tem uma programação. Tá? As células do nosso organismo inteiro têm uma programação para morrer num tempo determinado. Ela auto se destrói no seu tempo, quando ela fala, putz, deu, já fiz tudo que tinha que fazer aqui, vou nessa, galera, alguém me substitui aqui. Então, todas as células têm essa programação. Eu vou até falar alguns períodos bem interessantes aqui para a gente saber, né? As células do enterócitos, por exemplo. Enterócitos são as células do intestino, que estão ali formando ali a camada ali do nosso intestino, tá? Elas têm meia-vida de 4 dias. Tá? Em 4 dias você troca todas as células dos seus enterócitos. A albumina, ela vive 10 dias.
Em 10 dias você tem novas albuminas no teu organismo, transportando ali vários elementos. As hemácias, elas duram 90 dias. O que os fitalatos fazem? Garrafa PET, gente. Água na geladeira dentro de garrafa PET. Água mineral que você compra em garrafinha de plástico. O que isso faz? Eles aceleram a morte celular. Tá? Eles aceleram a apoptose. E aí o que acontece quando as suas células começam a morrer rápido demais? Se você não está bem nutrido, se você não tem um organismo, se você não tem hormônios enviando mensagens, essas mensagens estão chegando, se você não detoxifica bem e as suas células estão morrendo mais rápido, você está morrendo mais rápido, você está envelhecendo mais rápido. Seu sistema funciona cada vez mais precariamente, porque morre uma célula e a que vem substituir, ela vem cada vez mais capenga. Aí ela morre também, aí a outra está mais capenga ainda. Vocês estão entendendo? Gente, isso está acontecendo cada vez mais rápido nos dias atuais. As gerações que vêm vindo estão envelhecendo cada vez mais rápido, tá? Estão ficando doentes cada vez mais rápido por conta dessas intoxicações, tá? Esses fitalatos estão presentes na maioria dos vernizes, essas coisas que brilham, sabe aquele shampoo de pérolas que o seu cabelo vai ficar assim, assim, assado? Tá? Batons também, brinquedos para crianças, gente, aqueles brinquedos com aqueles plásticos que brilha, sabe? Aquilo também é cheio de fitalatos, embalagens plásticas, tá? Então, falando em brinquedo para crianças, mamães aí, verifiquem os selos, tá? Tem selos que fiscalizam essas coisas nos brinquedos para crianças, tá? Agora, uma outra classe de xenobióticos são os organoclorados, tá? Que é proibido, tá? Mas, como eles ficam no solo durante até 30, 40 anos, então pode ser que a gente ainda esteja tendo contaminação por organoclorados, apesar de terem sido já proibidos, tá? E os organos fosforados, né, que são os mais utilizados aí como inseticidas. Até hoje ainda é utilizado. Minha mãe que fica ali na sala ali assistindo na TVzinha dela e toda hora ela... as pernas longas aqui, não sei o quê. Ai, meu Deus, gente. Mas enfim, né? Mamãe é mamãe, é uma outra geração, é difícil a gente ficar falando, sabe? Quem tem aí seus 35 mais, gente, dos seus 30 mais, né? Muito provavelmente tem papais e mamães aí já na casa dos 65, 70. Então é uma idade que a gente não adianta ficar falando, né? Não vão, sabe? É complicado. Né? Não vamos pegar pesado, vamos fazer o que a gente pode fazer, tá? Então, esses órgãos, olha só, interessante esses organos fosforados nesses inseticidas. Sabe quando você manda inseticida, o insetinho fica ali dando aquele tremelique? Porque esses elementos, eles atuam diretamente no sistema nervoso central do inseto, tá? Só que no ser humano, obviamente, uma dose, né, muito sutil, ela só vai ter efeito ao longo dos anos, conforme for acumulando no indivíduo, tá? E vai afetar da mesma forma o sistema nervoso central, tá? Que mais? Deixa eu ver aqui. Atrazina é um pesticida também, tá? Relacionado a tumor de mama, câncer de próstata, atraso na puberdade. Aí temos a acrilamida e a poliacrilamida, utilizada na limpeza da água, tá? Também utilizada em tratamento de água, tá? Tem relação com câncer e infertilidade. A acrilamida em especial, encontrada também nos carboidratos feitos nas air fryer. Você gosta dessa panelinha aí? Muito cuidado, gente. Pelo amor de Deus, isso é terrível. Além de causar aquelas reações, né, super tóxicas que a gente já conhece, reação de Maillard, enfim. Essa produção aí de espécies reativas de oxigênio, né, que formam os radicais livres. Tá? Gente, deixa eu... para vocês entenderem um pouco melhor agora, de que forma que se dá a intoxicação desses elementos, né? Então, e o que acontece, né? Ou melhor, de que forma se dá, a gente já falou aqui, né? Mas que tipo de intoxicação que acontece? A gente tem a intoxicação aguda, tá? Que a intoxicação aguda é quando vem uma carga enorme daquela toxina e ela pode causar náuseas, vômito, diarreia, dor de cabeça, dor abdominal, arritmia, aumento da pressão arterial e alterações dos batimentos cardíacos, formigamento das mãos e dos pés.
tá? Por intoxicação aguda. Então, muito cuidado, tá, gente? Bom, isso pode acontecer de diversas formas, né? De repente você tem um contato com uma água com uma forte contaminação, o cara que trabalha ali manuseando cimento, é uma contaminação ali um tanto aguda, eu diria, né? Na extração da tal da amálgama dentária, tá? Pode ocorrer uma contaminação aguda, né? Que é uma contaminação, uma dose alta de uma só vez. A intoxicação crônica, né? Vocês já devem imaginar, ela é uma intoxicação lenta, gradual, né? Vai se acumulando ali no organismo e talvez a pior, né? Porque conforme ela vai se acumulando, o organismo ele meio que tem uma capacidade de se adaptar às agressões. Eu sempre falo isso. Né? E isso é muito complicado. A gente se adapta às agressões, se adapta às alergias, às intoxicações. Então a pessoa come glúten, vive constipada, mas ela se adaptou tão bem que uma coisa vai empurrando a outra e ela fala: ah, não, mas eu não sou constipada, eu vou no banheiro 3 vezes. Mas a parede do intestino está toda rebocada. Ela não sente mais porque se adaptou. Né? Então, a intoxicação crônica, ela causa danos na estrutura óssea, falando em xenobióticos, né? Alterações neurológicas, problemas cardiovasculares, alterações no metabolismo da hemoglobina, distúrbios endócrinos, maior incidência de alguns tipos de câncer, como de pulmão, pele e bexiga e rins. Tá, meu povo? Bom, como eu falei, todos esses elementos são cumulativos e vão aumentando a toxicidade, tá? Prejudicando até mesmo o sistema detox. E isso envolve desidratação, né? Dificulta a eliminação, tá? Desnutrição dificulta a eliminação. E aí eu deixo aí agora com muita classe para ele matar no peito aí essa parte da desintoxicação, tá? Ela vai trazer para a gente aí as melhores formas da gente se livrar desses elementos tão danosos aí. Espero que tenham anotado tudo. Mas a live vai ficar gravada. Então, Eli, por favor, vida, vem que vem e traz pra gente aí essas informações que você tem aí de muitos anos já, né? Gratidão, meu bem. Bom, vocês estão me ouvindo bem? A minha cara tá aparecendo aí, ok? Tá linda e maravilhosa e ouvindo bem. Só a testa tá cortando um pouquinho a testa. Agora, assim, pra mim, né, eu acho que se vê a tela inteira, eu não sei. Assim pra mim agora tá enquadradinho. Tá, eu vou tentar, gente. É porque eu só me vejo. E aqui, como eu me vejo inteira, né? Me dá até quase no peito aqui do jeito que eu tô, mas tudo bem. Então, se por um acaso em algum momento vocês começarem a ver só um queixo aí, vocês me avisam. Mas vamos lá. Gratidão, eu adorei. Eu acho que é bem assim, esse ponto. Primeiro, o Will trouxe dar o susto, né? E depois a gente entra no processo de pensar na desintoxicação. Então, gente, eu tô com muitas anotações. Eu vou tentar dar uma... Testei, assim, num formato que vocês compreendam e que faça um pouco de sentido sem tentar não me alongar muito, que é difícil. Então, para iniciar, o que eu gostaria de trazer um pouco aqui é a gente lembrar de alguns pontos, né? E o Will já trouxe vários aí, mas alguns pontos que a gente tem que entender. Quando a gente fala sobre metais pesados, muitos de vocês talvez já conheçam essa palavra, quelação de metais pesados. Para a gente eliminar os metais pesados, a gente tem que quelá-los, né? Só que antes da gente pensar em quelação, a gente tem que também lembrar que existem certos hábitos ou certas coisas que a gente faz no dia a dia que não necessariamente vão ajudar nisso, tá? Então a gente sempre tem que dar um passo atrás. Porque é muito complicado a gente pensar em quelar metais pesados se o próprio corpo, se os órgãos de excreção como um todo, e a gente tem que lembrar que são vários, né? A gente tem a pele, tem o pulmão, tem o fígado, tem o intestino, tem os rins. Então, assim, a gente tem órgãos de excreção que ajudam a gente a jogar para fora toxinas. Sejam essas, né, metabólitos ou toxinas que a gente acaba realmente absorvendo no dia a dia. Os metais pesados entram nessa questão. A gente tem que entender que não dá para a gente pensar em quelar se a gente não está conseguindo eliminar. E os metais pesados, em geral, são muito eliminados na urina, né? Quando a gente consegue jogá-los para fora. São eliminados na urina e são eliminados também muitas vezes pelas fezes, tá? Não sempre, mas majoritariamente pela urina. E às vezes até pela própria transpiração, pela pele, tá? Então o que a gente tem que entender? Se a gente pensa em eliminar metais pesados, esses órgãos de excreção têm que estar desimpedidos. Ou seja, eles têm que estar aptos a jogar coisa para fora. E hoje em dia,
maior parte da população, e aí joga para cima de 90%, tem os intestinos bloqueados, né? Seja pela ingesta, por exemplo, de grãos, de laticínios que criam uma cola, né, nos intestinos, por exemplo, seja pela ingesta de carne e de outros alimentos de origem animal, de processados, que vão conter metais pesados, mas que também criam metabólitos que são tóxicos. Então, a gente tem que entender que o nosso intestino é o primeiro ponto. Então, antes de a gente pensar em desintoxicação, quelação, ponto, pensar no metal pesado, o que a gente vai fazer com relação a ele, primeiro a gente tem que desimpedir os nossos órgãos de excreção. O primeiro passo é intestino, porque é o que mais vai facilitar a gente empurrar essa cascata, né, digamos, essa cachoeira de toxinas que a gente absorve no dia a dia. Infelizmente, na nossa sociedade atual, que é bem já que o Will trouxe, a gente está meio que exposto às toxinas, sejam essas xenobióticos, sejam quaisquer outras toxinas, no nosso dia a dia, pela respiração, pela poluição, pelo que a mamãe utilizou lá na época que você era bebê, quando você estava na barriga dela, o que ela comia, isso afeta você também hoje em dia. Então tem várias pessoas que já vêm aí supercarregadas de toxinas desde a infância, né? E a gente tem que entender que a partir do momento que a gente está intoxicado, o nosso corpo e o nosso sistema excretor, ele não funciona da mesma maneira. E tem mais na verdade vários, né? Mas mais um fator aí que a gente tem que entrar nessa equação é que hoje em dia a gente está muito exposto a isso aqui, né? Wi-Fi, IMF em geral, né? Então, o que seria essas emissões, essas frequências, né? Que a gente recebe de Bluetooth, de Wi-Fi. Galera usando o fonezinho daquele que não tem fio. Cara, a pior coisa que existe na face da Terra. Então, muitas vezes, até os próprios metais pesados, eles não nosso corpo ele tem artimanhas para ir estocando esses metais em determinados lugares, principalmente na gordura, para a gente não ter acesso àquilo. E para aquilo talvez não afetar tanto. Mas, se a gente está sempre em contato com o IMF, recebendo Wi-Fi na cabeça, no Kengo, cara, eles conseguem, principalmente a função do Wi-Fi, desses raios que são emitidos, 4G, 3G, 7G, que já existe, né? Se eu não me engano, nem me lembro, no Brasil não chegou. Mas, enfim, que já existe, isso tudo acaba influenciando na nossa microbiota. E lembremos, nós somos 10% humanos. 90% nosso aqui não é humano. Então, quando começa a afetar a nossa microbiota, a microbiota não é só intestino, gente. A microbiota é tudo praticamente, porque nós somos 90% bactéria, né? Então, a gente tem que dar esse passo atrás e olhar, pensar, tá, desintoxicar, quero fazer quelação de metais pesados. Não dá para pensar da noite para o dia. Primeiro, a gente precisa dar outros passos, porque se a pessoa começa a desalojar metais pesados para expulsar do corpo, mas ela não consegue expulsar, merda vai acontecer. Perdão a palavra, mas vai acontecer. Então a gente sempre tem que dar um passo atrás. Não dá para sair vendendo, né? Que nem a gente vê por aí na internet, galera vendendo. Faça quelação de metais pesados, processo de desintoxicação de metais pesados. Não dá para dar esse pulo antes de a gente ter certeza de que o nosso organismo consegue lidar com a enxurrada de coisas que vai sair. Tá? Então esse é o primeiro passo. Perdão que eu dei uma volta aqui, eu fui ver que a gente... Ó, minhas anotações, cadê? Então vamos lá. Então, algumas coisas que eu vou ler para vocês, que são pontos mesmo, só para a gente ter em mente, tá? Primeira coisa, antibióticos. Eles reduzem a nossa capacidade de remover metais pesados, tá? Primeira coisa. Segunda coisa, os metais pesados, eles promovem uma proliferação maior de DNA viral, ou seja, a gente fica mais suscetível a vírus, a bactérias que não necessariamente são bons, que são nocivos ao nosso organismo. Tá? Então, quando a gente está exposto, e todo mundo hoje em dia, em algum nível, está intoxicado de metais pesados, principalmente quem tomou, né? Mas também em outros níveis, a gente tem que lembrar que metal pesado está em tudo, infelizmente, nessa sociedade em que a gente vive, né? A gente tem que entender que também faz isso. Então, aumenta essa possibilidade, probabilidade de proliferação de vírus e bactérias no nosso organismo que são nocivos, tá? Que mais? Inclusive, os metais pesados, eles têm a capacidade de suprimir o nosso sistema imune. E aí, quando a gente pensa numa pessoa que fica, por exemplo, doente, seja desses possíveis vírus aí que começaram a se proliferar melhor, entre aspas, né, no nosso organismo, a gente tem que entender que os metais pesados, eles vão acabar suprimindo a função dos macrófagos. Os macrófagos, talvez você já tenha ouvido, a maioria já deve ter ouvido falar, eles também são muito
eles agem justamente com essa capacidade de serem células canibais no nosso organismo. Eles consomem o que não deveria estar ali. Então, os vírus, as bactérias, eles são lixeiros no nosso organismo, tá? Inclusive, no processo de jejum, que muitas pessoas eu sei que acompanham aqui, a gente tem esse interesse pelo jejum e etc., jejum intermitente, ou de 1, 2, 3 dias ou mais longo, enfim. O próprio jejum também tem essa capacidade de aumentar a capacidade do nosso corpo, né, fazer essa autofagia, né, de comer o que embora, principalmente de parte do nosso corpo que não estão funcionando bem, não só de bactérias e vírus. Então, quando a gente está exposto ou intoxicado por metais pesados, essas células, que são células do sistema imune, são suprimidas, tá? E tem outro ponto também, inclusive. Quando a gente pensa em metais pesados, eles também têm a capacidade de aumentar, como se fosse o escopo, o raio de ação de fungos, tá? E até de mofo. Quando a gente fala de mofo, por exemplo, não sei, em casas, muitas pessoas moram em casas mais úmidas e tem mofo na parede. Isso também é tóxico para a gente, tá? Os esporos. Mofo, né, que a gente vê visualmente, e também tem os mofos que são invisíveis, tá? E aí a gente pode falar, por exemplo, de fungos, a gente fala de cândida, a gente fala de outras bactérias específicas que a gente acaba tendo, né, contato ao longo da vida. Muitas pessoas já tiveram cândida ou ainda tem recorrente. E a gente tem que entender que a relação, né, dos metais pesados com isso é que o metal pesado, ele também inibe a função dos neutrófilos, que fazem parte do nosso sistema, né, de células brancas, e que aí eles teriam esse trabalho de nos limpar disso. Só que, o que o fungo faz? Ele se esconde, entre aspas, no metal pesado, e o neutrófilo não, ele elimina esse fungo. Então, muitas pessoas que têm cândida recorrente, não necessariamente é porque ela está comendo tão errado assim. Provavelmente é, tá? Mas também porque às vezes ela já fez vários processos de desintoxicação e não consegue mais lidar com isso e tá, né, digamos, de certa maneira desequilibrado. E a gente tem que entender que tem uma correlação de metal pesado nisso também, tá? Que mais? Bom, os próprios neutrófilos, falando deles, né, série branca, que voltando lá para os metais pesados, eles podem ser destruídos por mercúrio, que é um dos metais pesados. Mas o próprio fungo e principalmente o que seria o mofo, né, que tem aquele mofo preto que dá muito nos Estados Unidos, que é super letal e etc. No Brasil a gente tem um pouco menos dele, mas esse mofo ele não é destruído pelo mercúrio. Então a gente observa que as células brancas elas são destruídas por metais pesados, né? E determinados organismos que são nocivos para a gente são mais resistentes a isso. Não só isso, porque a gente também pensa às vezes nesses fungos e principalmente nesse mold, né, que seria esse mofo preto, eles são resistentes e na verdade se multiplicam 600 vezes mais rápido quando expostos a isso aqui, a 3G, 4G, Wi-Fi, por aí vai. E imagina se a gente está falando só de mofo, a gente pode falar de várias outras classes de organismos, especialmente o GRAFNO, que também se multiplica e cresce recebendo essas ondas, né, de Wi-Fi, recebendo ondas de 3G, Bluetooth, por aí vai, que a gente está exposto o tempo inteiro. Mesmo que a gente desligue, né, à noite, o Wi-Fi, o nosso 3G, nosso 4G, o vizinho às vezes tem, né? Então, na minha cabeça, a minha solução vou me mandar para longe de todo mundo. A gente até pensou nisso, né? Mas, enfim, é justamente essa questão de a gente buscar minimizar a nossa exposição a isso tudo, tá? Deixa eu ver. Bom, e aí quando a gente fala sobre essa questão, né, voltando um pouco, porque eu dei uma viajada no IMF, porque ele tem super a ver com metal pesado também, tá, gente? Então a gente também tem que conversar um pouco. Eu ia fazer uma observação, né? Às vezes a gente pode pensar, metais pesados, EMF, né, que são essas ondas eletromagnéticas. Gente, metais pesados são íons, tá? Então, a interação elétrica acontece o tempo todo, né? Então, eles roubam elétrons, tá? De elementos orgânicos, tá? Então, por isso que eles geram essas reações oxidativas, né? E geram infinitos danos, por conta de que são íons, né? Ou seja, são metais, né? Que têm fome por elétrons, então eles ficam puxando. Então, rola ali uma troca energética absurda, né? Então, você vai lá e pum, a gente toma uma picadinha de abelha, aí se enche de metais e aí se expõe a essas ondas elétricas, ou seja, esses elementos eles ficam todos agitados dentro de nós, né? Então essa é a interação aí com das ondas com os metais, né?
com certeza. É, a gente, inclusive, tem que lembrar que, assim, quando a gente pensa nessas emissões, nessas frequências, e todo mundo pensa, poxa, então não tem mais jeito, né? Porque tem Wi-Fi para tudo quanto é lado, celular para tudo quanto é lado, tem torre de... Tem várias maneiras de a gente se proteger, tá? E que são maneiras que fogem um pouco do que é o talvez conhecido no corriqueiro, no comum, mas tem várias maneiras, né? Tem, inclusive, ervas específicas que podem nos ajudar a nos proteger de EMF, tá? Mas aí o que a gente faz? Primeiro vou fazer esse preâmbulo e depois eu vou voltar um pouco atrás nos metais pesados. Primeiro, existe uma pedra chamada Chungita, 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 tá? É uma pedrinha preta. Essa pedra ela tem a capacidade de, digamos, bloquear, né, o que seria o IMF. E outras pessoas até conhecem o orgonite, né, o orgonite. Também é um tipo de combinação que muitas vezes vem em cordãozinho, em pêndulo, ou tem aquelas pirâmides, enfim, que a gente também pode ter espalhado na casa, que a combinação de certos metais, certas pedras com cobre, por aí vai, é mais uma possibilidade de a gente bloquear esse EMF. Já existem selos, né, que a gente cola na parte de trás do celular e que também bloqueiam a emissão, né, de 3G, 4G, 5G do celular. Ou a gente cola atrás da televisão. Lembrando, gente, quando a gente fala sobre ondas, não é só celular e laptop e Wi-Fi. Né? O próprio joguem fora micro-ondas, para quem estiver em casa, pelo amor de Deus. Mas a própria geladeira emite, a televisão emite, tudo emite hoje em dia. Né? Então, se a gente pensa do tipo, eu me livro, para quem puder se livrar dessas coisas, maravilha, para quem puder. Para quem não puder ter esses selos, e depois, quem quiser, fala comigo no privado que eu posso mandar link de selos que eu conheço que são de boa qualidade, tá? Tem alguns que a gente sabe que é tudo balela, né? Mas tem outros que são bons. E aí, enfim, você cola esses selos, eles ajudam a bloquear a emissão ou diminuir bastante a emissão desses raios específicos, né? Dessas emissões específicas. E aí são algumas possibilidades. Mas, enfim, aí só porque surgiu aqui a pergunta do Gui ali embaixo, e aí eu já fui falando. Mas aí o que vale a gente também lembrar é que a gente, por meio da nossa própria alimentação, a nossa nutrição, e quando eu falo nutrição, não é só o que a gente coloca pela boca, tudo que a gente consome, de certa maneira, é alimentação, tá? Seja pela pele, pelo que a gente ouve, tudo isso ajuda. Então, o que a gente tem que lembrar, por meio da nossa alimentação, a gente também pode melhorar a nossa capacidade de lidar com esses invasores externos e que fazem esse mal, tá? Então, agora eu lembrei que eu tô aqui, talvez esteja aparecendo essa minha festa, já mudei aqui de novo. Mas, enfim. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Que seriam oligoelementos e minerais que nos ajudam a lidar com essa questão, até que eles chamam em inglês, né, de displace. Eles empurram para fora o metal pesado e se alojam ali. Alguns, tá? Vou listar alguns, porque senão a gente vai ficar aqui 1000 horas. O iodo é um, porque ele substitui o flúor, tá? E aí, de onde a gente consegue o nosso iodo? Principalmente de fontes de alga. Tá? E cuidado de onde vocês compram as algas de vocês, né? Lembrando que quais seriam as algas? Kombu, akami, kelp, essas algas são ótimas para iodo, tá? Só que a gente tem que ver de onde estão vindo, porque infelizmente muitas algas hoje em dia vêm contaminadas de metal pesado, tá? Então cuidado, se vocês compram nori ou o que for, né? Essas algas que a gente às vezes usa para fazer sushi, mas que são de origem China, saibam que 100% das vezes vai estar contaminado com metal pesado. Busquem comprar Japão, às vezes até algumas que vêm de origem da Suécia ou Noruega, essas são melhores, tá? E não costumam não estar, né? Hoje em dia é difícil a gente alegar 100% com certeza, costumam não estar contaminadas de metal pesado. Então o iodo é um que ajuda a substituir o flúor, né? Lembrando que o flúor também é um disruptor endócrino. Magnésio, ele tem a capacidade de substituir, de displace, né, aquela palavra que eu falei um pouco antes, o MSG, né, que é o glutamato, basicamente, e também ajuda a gente a bloquear o efeito nocivo das emissões dessas frequências, né, de Wi-Fi, 4G, 5G. Então, o magnésio ajuda muito, tá? E aí, onde a gente encontra magnésio? Abacate, cacau, couve, folha de mostarda. E a gente tem que lembrar que, sim, se vai suplementar, é tudo aquilo que o Will já trouxe. Cuidado de onde você está suplementando. E lembrando que existem fontes e fontes de magnésio. Tem algumas que são mais biodisponíveis, mais fáceis de assimilar, e tem outras que não, tá? Bom, selênio. Então, o selênio, ele desloja também o mercúrio. Ele ajuda nisso, tá?
E aí, onde a gente vai encontrar esse selênio? Castanha do Pará, banana, tomate, salsão, alho, tá? Tô dando para vocês sempre exemplos, que são exemplos de origem vegetal, porque é o que a gente acredita aqui, né? Zinco. Então, o zinco, ele ajuda a gente a desalojar, né, o BPA, tá? E, em geral, inclusive os microplásticos. Então, o zinco é incrível. E aí, ele vai estar em quê? Cacau, orégano, manjericão, alecrim, ervilha, né? E aí, o que a gente tem que lembrar também, vou fazer só mais um, né? Aqui no caso, o cálcio. Né? O cálcio, ele desloja chumbo, né? Que a gente também trouxe, o Will já trouxe aí. Então, o cálcio, onde a gente vai encontrar esse cálcio? Gergelim, brócolis, amêndoas, urtiga, cavalinha, tá? Então, a gente encontra cálcio nessas ervas e, no caso do gergelim, nessa semente, tá? E aí, falando desses aqui, e só porque eu não vou fazer uma lista inteira, só estou trazendo alguns para vocês terem noção. Mas o que a gente tem que entender, gente, que tudo tem a quantidade ideal. Não adianta a gente falar, vou me entupir então de iodo, magnésio, selênio, zinco. Não adianta, porque inclusive, dependendo da hora que você consome um ou outro, você pode estar atrapalhando a absorção de um ou outro, tá? Então não dá pra gente consumir excessos, porque inclusive excessos de trace elements, que seriam esses oligoelementos, também dão problemas, tá? Então entra aí como ponto. Então a gente tem que entender os momentos que a gente deve consumir, o que facilita, o que não facilita, que nem, por exemplo, quase todo mundo sabe que no consumo do ferro, a vitamina C ajuda a gente a assimilar aquele ferro melhor, né? Mas se a gente consumir excesso de vitamina C, já é um grande problema também, né? Então a gente tem que entender que, enfim, estou trazendo só alguns pontos, deixa eu só olhar se eu esqueci. Pegando um gancho aí, tu falou várias fontes desses nutrientes, mas é impressionante como a gente pega diversos consulentes com déficit desses elementos, faltando zinco, faltando ferro, faltando cobre, tá? E esses elementos eles estão na nossa alimentação normal, tá? Então tem acontecido muito de pessoas frugívoras e crudívoras chegando até mim com super déficit desses elementos, tá? Então, gente, tem que ter cuidado, né? A nossa alimentação ela é maravilhosa, ela promove saúde, mas, gente, eu sempre dou o exemplo do gorila. Um gorila come até 18 quilos de comida por dia. Cara, a gente tem que ingerir a quantidade suficiente. Tu não consegue, tu mora na cidade, tu tá na correria, suco verde, minha amiga, meu amigo. Tá? Para você atingir os níveis ideais de zinco, de ferro, de cobre, de manganês, de magnésio, de cálcio, tá? Todos esses elementos, eles participam da detoxificação. Existe um grupo de enzimas, que é o grupo das enzimas CYP, tá? Que são as enzimas que fazem a detoxificação lá no fígado, que participam da primeira fase de detox do fígado, que é a fase de biotransformação desses xenobióticos em compostos mais fáceis de ser transformados. Um desses compostos, dessas enzimas, é o citocromo P450, que trabalha nessa biotransformação. Esse citocromo P450, ele é dependente de zinco, de ferro, cobre e B12. Se você não tem esses 4 elementos, você não produz citocromo P450, que é o cara que faz a biotransformação desse xenobiótico, né, em um elemento mais fácil de ser carreado para fora do organismo. Tá? Então a nutrição é essencial. Só que agora você não vai sair correndo daqui comprar um suplemento. Você vai consultar o seu profissional, camarada, para analisar a sua célula se você precisa. Porque se você não precisa de zinco e suplementa zinco, é como ele falou. O excesso de zinco vai fazer o quê? Vai derrubar o cobre e vai derrubar o ferro. Entende? Isso. Então, gente, tudo tem interação. Tá? Se aumenta demais o cálcio, cara, tu pode ter sérios problemas de calcificação, tá? Então, muito cuidado com esses detalhes aí, tá, gente? Com certeza. Gratidão, meu bem. Bom, ainda mais, né? Em cima disso daí, falando um pouco. Quando a gente pensa, e já veio até uma pergunta ali, que era justamente nisso que eu já ia entrar, né? Uma pergunta da Evelyn perguntando. Pergunta da Evelyn perguntando, olha. Pergunta da Evelyn falando, é necessário fazer uma desintoxicação para o organismo absorver melhor esses elementos? Quase sempre sim. Porque acontece? A gente tem que lembrar que muitas vezes a gente está com o organismo coagulado, né? Que seria a expressão que a gente usa muito na naturopatia, que seria congestionado. Não consegue absorver porque tem muita coisa. Então, assim, a gente às vezes precisa fazer um processo de depuração intestinal, começar lá naquele passo inicial que eu falei.
fazer essa remodulação intestinal, que é eliminar essas toxinas intestinais, né? E que isso muitas vezes dá para fazer em anos de alimentação crua? Dá. Só que muitas vezes a gente não tem anos, né? Então, para a gente talvez acelerar um pouco isso, é interessante fazer um processo de sucos, né? De talvez algumas semanas, quem sabe 1 mês, 2 meses, dependendo da pessoa, se tiver tempo, né? A gente tem que entender que, assim, é um investimento. Muitas pessoas falam, pô, ele 2 meses de sucos, nossa, é muito tempo. Cara, quantos anos a gente não colocou um monte de merda pra dentro e a gente não ficava, ai, nossa, tantos anos. Não, a gente nem pensa. Então, quando a gente pensa em depurar, a gente tem que dar esse passo um pouco atrás e pensar, cara, é um investimento de tempo e que se a gente fizer, talvez, dentro de uns 4, 5, talvez 6 ou 7 anos, dependendo do nível de intoxicação da pessoa, numa alimentação 100% crua e baixa em excessos de proteína, baixa de gordura, etc., é possível, sim, eliminar esses excessos do intestino. Mas se a gente não quer esperar esse tempo todo, 2 meses, o que são 2 meses? Passa rápido, né? Então é assim, claro, dá pra gente começar testando no início, uma pessoa que nunca fez nada de sucos, pode ser que no início seja desafiador. Porque parar de mastigar, porque os hábitos, porque o que fazia antes, o que comia, claro. Mas assim, eu acho que a maneira mais fácil que eu enxergo hoje em dia, de todos os protocolos que eu já vi, seria o processo dos sucos, né? Então aí fica um ponto ali de sugestão, até respondendo o que a Evelyn perguntou. Então, eu acho que pra gente começar a ter capacidade de absorver os nossos nutrientes melhor, primeiro a gente tem que tratar o nosso trato gastrointestinal, né? Claro, vão ter também vários outros pontos que, às vezes, dependendo das pessoas, tem uma questão específica de estômago, de intestino, né? Tem pessoas que às vezes têm. Mas o geral seria isso. E aí, lembrando, quando a gente fala sobre essa questão da depuração, um pouco do que o Will também trouxe, e até mesmo dos minerais, dos oligoelementos e etc., a gente tem que entender que o equilíbrio, para a gente conseguir desintoxicar, está em alguns pontos, tá? Primeiro, dieta, que é isso que a gente está falando. E dieta, a gente não está falando dieta para emagrecer. Não, dieta é o que você come, tá? Então, a alimentação é o primeiro. Segundo, estresse. Lembrando que, por exemplo, o zinco e complexo B em geral, se você está estressado, você não consegue absorver direito, tá? Então, observem o nível de estresse do dia a dia de vocês, né? Terceiro ponto, medicamentos. Em geral, pessoas que tomam medicamentos recorrentes, independente de ser, sei lá, uma estatina da vida ou ser uma, não sei, pensar aqui num bobo, talvez, um desesperador, gente, olha, sumiu o nome. É aquele pinga, esqueci, de gotinhas. Como é que é o nome daquele treco? Dipirona. Independente do medicamento que você utiliza, saiba que os medicamentos, em geral, eles desequilibram também a nossa capacidade de absorver não só oligoelementos, mas nutrientes, tá? E para além disso, poluição. Então, o Will já trouxe vários exemplos de poluição, né? A gente tem que lembrar né, o próprio cigarro, né? Várias outras coisas que fazem parte aí do que a gente chamaria de poluição, tá? Tem essa capacidade de fazer uma disrupção na nossa própria capacidade de absorver, tá? Esses nutrientes, minerais, inclusive. Suplementos, porque a gente também pode causar desequilíbrios com essa suplementação, que foi também um pouco do que o Will trouxe. Então, esses pontos a gente tem que ter em mente e observar e tentar entender. E também, obviamente, se precisar, e claro que para a maioria, às vezes, a gente não entende isso tudo. Então, ir buscar um profissional que entenda mais disso, né? E aí, abraçar isso e enxergar que por trás disso também tem esse ponto da desintoxicação. A desintoxicação ela não é uma coisa pontual que uma pessoa faz um suco verde por dia e acha que está desintoxicando. Não é por aí. A desintoxicação ela é uma coisa que deveria ser automática ao nosso organismo, seres humanos, né? E claro, ela acontece em certo nível, mas hoje em dia, com todos esses hábitos que a gente tem, ou por muitos anos tivemos, que não são naturais à nossa espécie, a gente acabou atrapalhando o que seria um processo natural do organismo de todo mundo, tá? Então, enfim, voltando um pouquinho aí para até falar sobre essa questão, a gente tem que entender que todo organismo tem a capacidade de metabolizar, né, de excretar. Isso é natural. Somos uma máquina para isso. Fomos desenhados para ter essa interação com o ambiente e o que a gente não precisa jogar para fora e o que a gente necessita assimilar, utilizar para o que for necessário e por aí vai, né? Então é como se a gente fosse um moinho em que passa a água, né, que está movendo esse moinho e lembrando que tudo que a gente coloca para dentro é mais estímulo químico do que qualquer outra coisa, né?
Então, basicamente, se a gente consome água, ou se a gente come, sei lá, uma verdura qualquer, aquilo ali não se torna a gente. Aquela frase que fala, você é o que você come, eu concordo em parte. Porque, de certa maneira, você não se torna o que você se alimentou. Aquilo passa por você como um estímulo, né? E é sempre estímulo químico, tá? E aí, o que a gente tem que entender também que somos a única espécie... Né? Oi, meu bem? Perdão. Ai, desculpa. É o combustível, né? O que a gente estava falando, o nosso organismo, para detoxificar, ele precisa de nutrientes. O suco verde, na verdade, gente, por que ele tem essa fama de detox? Não é que o próprio suco verde em si faz a detoxificação. Não, ele fornece os nutrientes que você precisa para detoxificar. Eu não falei que o citocromo P450 precisa de zinco, ferro, cobre e B12? Então, o que o suco verde faz é isso, fornecer os elementos, né, que geram uma reação química ali, que produz o citocromo, e você faz a detoxificação natural. O seu organismo ele tem um processo natural de detoxificação. Né? Então, é isso que a gente está falando. Então, é sobre nutrição. Tá? É o ponto fundamental, é o ponto-chave. Né? Não adianta você tomar clorela, tomar isso, comer suco de coentro, isso, aquilo, Tá, esses elementos ajudam, porque eles quelam, né? Mas a nutrição é a chave por trás de tudo, né? Isso aí. Que tem que ser esse passo anterior, né? Dá pra gente sim, daqui a pouco eu vou falar de alguns itens que ajudam na quelação de metais pesados. Mas a gente tem que entender que antes da gente pensar em quelá-los, a gente precisa preparar o nosso corpo para esse processo. Né? O nosso corpo precisa estar apto para conseguir eliminar, né, esses metais pesados, enfim, tudo que a gente vai falando, microplásticos, etc., do corpo, né, de uma maneira que seja positiva e não que traga, às vezes, até mais problemas, né? Então, enfim, lembrando que é isso que a gente estava comentando, nós somos a única espécie, né, que, de certa maneira, começou a consumir alimentos que são desarmônicos para a nossa espécie. Desde processados até grãos, leite derivados, né? Claro, o leite da nossa própria mãe, quando a gente está em época de amamentação, perfeito. Esse é o alimento perfeito para o bebê. Para o bebê. E não é um leite de um outro animal, enquanto você já está adulto, que você não precisa mais daquilo, não tem nada a ver. Lembrando que além do fato de o próprio leite de uma vaca, por exemplo, ser desarmônico em ratio, né, em razão do tipo, quais são os tipos de gordura que tem ali, né? Não é pra gente, aquilo é para um bezerro. Imagina, um bezerro que cresce assim, super rápido. Né? Primeiro isso. Segundo que, atualmente, do jeito que, em geral, a gente trata o que seria o gado, por exemplo, né? Eles também estão super intoxicados de metais pesados, né? Tá com um monte de antibióticos neles, e a gente absorve aquilo por meio desses subprodutos, né? Do leite, do queijo, etc., se a gente está consumindo, tá? Então, enfim, esse é um ponto. E a gente tem que entender que a gente, não se alimentando da maneira que a gente deveria, a gente está alterando a química do nosso corpo, ideal, por um processo de depuração. Então, se alguém ainda, né, vive um processo nesse sentido, que ainda está consumindo coisas que não são ideais para o corpo humano, primeiro dê um passo atrás, muda a alimentação, né, toma um tempo para ir ajustando isso, porque só da gente parar de colocar um monte de coisa para dentro que é um ideal para o nosso corpo já facilita, tá? E a partir daí começa a pensar mais para frente. E aí o que a gente tem que entender também é que, assim, a gente vive num mundo em que existe o quê? Existe chemtrails, existe o que a gente já falou de EMF, né? Wi-Fi, 3G, etc. Então, só a gente pensar em mudar a alimentação e dormir bem, fazer exercício, não é mais suficiente. A gente tem que pensar um pouco além, tá? E aí a gente tem que começar a entender quais são os outros pontos que vão nos ajudar nesse caminhar. Então, primeiro a gente já trouxe a questão da shungita, né? E alguns exemplos aí para vocês, que orgonite e tal, que ajuda nessa questão de EMF específico. E aí agora eu vou trazer também algumas outras coisas que podem ajudar também nesse caminhar, tá? Deixa eu ver aqui, cadê a minha listinha? Bom, primeiro delas, assim, de ervas, tá? Eu trabalho muito mais com ervas e com alimentação do que qualquer outra coisa. Então, a primeira delas seria a alfafa, tá? Então, para quem já devem ter visto por aí vendendo em mercado broto de alfafa, né, e etc., é uma ótima. Mas a gente tem que lembrar que a quantidade para realmente fazer efeito é uma quantidade um pouco maior, não é só um pouquinho de brotinho, né? É maior. Às vezes um pote inteiro daquele de broto pode ser que você vai precisar consumir por dia.
ou talvez, para quem facilitar, já consumir desidratado em cápsula, tá? Então, enfim, a própria alfafa ela ajuda a eliminar chumbo, alumínio, mercúrio, e ela também ajuda a reequilibrar o nosso sistema endócrino. De quebra, ela vem fazendo duas coisas. A alfafa é maravilhosa. Então, na verdade, ela faz várias coisas, tá? Mas eu tô trazendo só alguns pontos. E ela é super rica em minerais, ela é rica em aminoácidos. Então, para quem também está pensando, inclusive, no meio do crudivorismo, para quem está pensando em ganhar massa, eu sempre indico o uso de alfafa, de brotos de alfafa, que é um dos vegetais mais completos, né? Além da salsinha e do coentro, que entram também aí para ajudar a quelar metais pesados, mas são também algumas das ervas mais completas em nível de proteínas, em nível de aminoácidos, né? Falei da proteína, mas é aminoácido. Nível de aminoácidos e nível de minerais são incríveis, tá? Então as duas também entram. Né? Que nem falei, salsinha Gente, e coentro. vão anotando aí, tá? Peguem papel e caneta, porque olha, Dá essa sempre tudo. parte agora eu me encanto, porque ela manja muito dessas coisas, e dessas plantas, das ervas, dos brotos, e eu fico encantado. Então, gente, vão anotando aí, porque eu tô sempre perguntando para ela, né, amor, qual que é aí o chá, a erva, que isso, que aquilo. Porque é maravilhoso, são todas coisas que a gente tem acesso na própria natureza, né? No nosso próprio... na natureza a gente encontra todas essas plantas, enfim, são alimentos, né? Então vão anotando aí, Com certeza. aproveitem agora. E importante o importante também, gente, é a gente entender que o legal é a gente consumir inteiro, inclusive raiz, tá? Não só a parte de folhinhas bonitinhas. A raiz é onde, inclusive, tem quase sempre mais dos bioativos, tá? Então, consumam Uau. raiz também. Raiz da salsinha, raiz do coentro. Por isso que, inclusive, é importante a gente comprar orgânico, se possível, esses, né? Eu sei que às vezes a gente não consegue comprar tudo orgânico, mas esses é ideal que a gente compre orgânico. E aí pergunta ali que entrou da Jana, né? Se extrato de alfafa serve. Serve, claro. O ideal sempre, a gente tem que lembrar que em nível de preferência, o fresco é sempre melhor do que qualquer outra coisa, tá? Mas para quem não tem capacidade de comprar sempre e quer estar sempre utilizando, dá para comprar em cápsulas, dá para comprar no extrato. Só lembrem de procurar entender se a procedência daquele ali é boa, porque muitas vezes tem suplementos que não são de boa procedência, tá? Infelizmente, às vezes estão até contaminados. Deixa eu ver aqui que mais um para dar para vocês. Porque a própria, lembrando aqui das minhas anotações, né? A própria salsinha, ela também é muito boa para o sistema endócrino. Então, tudo que a gente está falando aqui, né, de apoiar os sistemas em geral para ajudar a desintoxicação a acontecer, as ervas são boas por isso, porque elas fazem mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? E a salsinha também é muito boa para o sistema urinário, né? E para o sistema também linfático, tá? Justamente por conta da clorofila. Deixa eu ver, ó. A erva de carpinteiro é mais uma, que é mais difícil de encontrar no Brasil, mas é possível também. E ela vai ser muito boa, não só para desintoxicação de metais pesados, mas ela é ótima para suprarrenais, que sofrem muito nesses processos, né? Vide as pessoas com muita fadiga, né? Com muito cansaço no dia a dia, sem capacidade alguma de, por exemplo, ter uma performance física em algum exercício específico porque está sempre cansado. Isso é suprarrenal, tá? Enfim, entra aí também. E tem mais alguns que vão ajudar. A gente tem que lembrar que, em nível orgânico, existem compostos, inclusive o enxofre, né? O enxofre que vem, por exemplo, do alho, da cebola, o enxofre que está no repolho, na couve, né? Esse enxofre, em nível orgânico, ele é muito bom para ajudar a proteger a gente também de metais pesados, tá? Então, claro, para as pessoas que têm alguma questão de tireoide, gente, cuidado com o brócolis, cuidado com o repolho, com couve. Se forem consumir, dá um sustinho, né? Não consumam cru, tá? Se vocês tiverem alguma questão de tireoide. Mas lembrar que toda essa fonte de enxofre que dá para encontrar, inclusive em alface, a alface também tem enxofre, esse enxofre ele vai ajudar também a proteger a gente de metais pesados. Não vai ajudar a eliminar, vai ajudar a proteger, tá? Então também é uma boa para a gente fazer uso no dia a dia. E eles também ajudam, né? A questão do enxofre, ele ajuda a gente a se proteger, inclusive, de IMF, tá? Então, coloquem na ingestão de vocês, né? Vocês podem escolher um diariamente, variando e etc. Mas é interessante. Inclusive, é importante a gente lembrar que, estou até lendo aqui ao mesmo tempo que estou falando com vocês, a gente tem que lembrar que os próprios oligoelementos, que nem eu já trouxe alguns lá no início da conversa, eles ajudam a baixar a toxicidade dos metais pesados também, tá? Então, o que a gente estava falando sobre cobre, manganês, né? Os que a gente precisa no nosso corpo, né? Então, iodo, selênio, etc., eles vão ajudar a gente a baixar essa toxicidade.
Que mais? Deixa eu ver aqui. Bom, e para além desses que eu já trouxe aqui para vocês, tem mais alguns que eu vou sugerir também. Vocês podem fazer, inclusive, tipo, como se fosse um protocolo pessoal de vocês para eliminação da quelação de metais pesados. Só que é importante lembrar aquilo que eu falei antes. Não dá para todo mundo que está aqui sair correndo para comprar isso tudo, pensar em quelar se ainda não fez os passos anteriores, tá? Vocês podem se machucar fazendo isso. E aí, quais seriam? Dulce, que é um tipo de alga, tá? O próprio barley... Gente, hoje minha língua tá toda enrolada. O próprio barley grass juice powder, que seria um pozinho de suco, que é o suco de alfafa, tá? E também o suco de barley grass, que seria... como é que a gente fala em barley em português? Se alguém lembrar aí, gente, me escreve aqui pra mim no comentário, que eu já não me lembro mais como é que a gente fala barley em português. Mas é um tipo desses que são umas graminhas. Não é a grama do trigo, não é a grama de alfafa, é uma grama específica, tá? Espirulina, né, que até o próprio story do Will, ele colocou mais cedo, né? Espirulina, clorela, todos esses ajudam também. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, gratidão. O Tom colocou aqui centeio, né? É isso aí, o barley é centeio. Então, barley seria a graminha, o pó da grama do suco do centeio, tá? Ou seja, é bem concentrado. Não dá só pra gente consumir a grama do centeio, porque a gente vai ter que consumir quilos para conseguir fazer o efeito de quelação de metal pesado. Então, tem que procurar o pozinho do suco, tá? O suco e aí, o suco da grama do centeio rola? Suco Sim, mas teria que tomar muitos litros. Muitos litros. Não, às vezes não rola, a pessoa não consegue. Então, por isso que o legal é tomar o pó desidratado do suco do centeio, tá? Porque aí é bem concentradão. Super concentrado, né? Tá. Que interessante. Oi? Muito interessante, não conhecia. E aí, além a espirulina e clorela, né? Que são as mais conhecidas na quelação de metais pesados. São interessantes? Super. Só tomem cuidado de procedência, novamente. Porque muitas vezes, hoje em dia, já tem vindo espirulina e clorela contaminada, tá? Então, cuidado com isso. Mas sim, são interessantes. Mirtilo esses dois, pó. Perdão. Eles são muito... As pessoas compram muito a granel, né? Espirulina e clorela. E, gente, a granel é bastante complicado, tá? É um elemento caro, então facilmente ele é, sabe, misturado. Então, como eu coloquei para vocês, cadê a minha? Eu compro essa espirulina aqui, essa clorela, aliás, tá? É bacana aí para tá ajudando na detoxificação, né? E foi essa que eu coloquei aqui no story, então cuidado, tá, gente, com a fonte. E até no Brasil tem uma fonte muito boa de espirulina, que é a tamanduá, tá? Eles são bem interessantes, eles desidratam a menos de 42 graus, então é crua, tá? Vale super a pena. Então, para quem quiser depois buscar tamanduá, é legal. E, bom, deixa eu falar, né? Mirtilo em pó também é muito bom, tá? E aí, sempre, por que eu tô falando em pó, gente? É aquilo que eu comentei antes. Quando desidratam, a gente consome muito mais numa colherzinha do que a gente precisaria comer quilos. E às vezes as pessoas não querem comer quilos daquilo, né? Ou tomar vários litros de suco daquilo. Então, o pó, ele vale mais a pena, tá? Extrato da raiz de dente de leão também. Ou seja, tintura de dente de leão, mas da raiz, tá? Quase sempre a gente encontra por aí vendendo extrato ou encapsulado de dente de leão. Quando tá escrito só dente de leão e não raiz de dente de leão, não é o específico para eliminação de metais pesados, tá? Óbvio, vai ajudar muito no fígado, pâncreas, regulação até de sistema renal e etc., o dente de leão, mas não vai ser focado em eliminação de metais pesados se não for a raiz, tá? Pó da raiz de bardana também, então bardana é ótimo, mas pó da raiz de bardana é o que vai ser para eliminação de metais pesados, tá? E também a farinhazinha da raiz do cardo mariano, que é a mesma coisa, não é a cardo mariano em cápsula, é a raiz, tá? Então a gente tem que realmente buscar, procurar. Uau! Então, a raiz do cardo mariano para eliminar metais pesados. Caraca! Eu já era apaixonado pelo cardo mariano, agora... O cardo mariano em si é maravilhoso. E obviamente que a silimarina mais ainda, que é um extrato, né, do cardo mariano para a função hepática e por aí vai. Só que a raiz é específica para eliminação de metais pesados, tá? E aí, se vocês quiserem misturar isso tudo, né, vocês fazerem esse combo
e tomarem isso diariamente, quando tiver já na etapa de quelação de metal pesado, né? Já tiver feito limpeza intestinal, já tiver feito a limpeza renal, já tiver passado por um processo em que está melhor de absorção de nutrientes, etc., entraria todos esses, tá? Mas o Tom tá perguntando, Carlos Mariano, silimarina com S. Silimarina. Mas a silimarina não é para eliminação de metais pesados. Eu só estava falando que ela é ótima, mas ela não é para metais pesados. Então, vou repetir um pouco para ficar mais claro, tá, gente? A dulce, que é um tipo de D-U-L-S-E, dulce, é um tipo de alga, tá? Uma alga marinha, ela ajuda. Alga marinha é ótimo, né? Claro. Mas, enfim, que ela ajuda na quelação de metais pesados. Barley grass juice powder, que seria o pozinho do suco de barley grass. E aí alguém já veio falar aqui em cima que é cevada. Eu acho que cevada, eu não lembro se pode ser que seja cevada mesmo, barley, e não centeio, né? Além disso, espirulina e clorela, né, que vocês já conhecem, mirtilo em pó, tá? Extrato da raiz do dente de leão, e também o pó da raiz de bardana, tá? Farinha da raiz do cardo mariano, ou seja, pó da raiz do cardo mariano, tá? Então, é um pouco diferente do que é vendido em geral. Se vende muito comumente cardo mariano, dente de leão, bardana em cápsula, mas não é bem esse, é a raiz, tá? E esse é mais difícil, sempre mais difícil de encontrar, mas é possível. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Acho que não. Mas, enfim, eu gostaria de agregar aqui, antes de passar para as perguntas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É justamente essa coisa de enfatizar, né? Enfatizar um pouco que a gente tem que lembrar que não adianta a gente pensar em enfiar um monte desses produtos para dentro se a gente não muda outras coisas, outros hábitos, tá? Claro que a gente precisa buscar sempre estar se desintoxicando, porque hoje em dia é diária a intoxicação. É diária a nossa exposição a IMF, as poluições. É diária a nossa exposição a tudo, né? Até mesmo chemtrails, até mesmo tudo que a gente está tendo acesso hoje em dia, ainda mais, né, depois desse processo, né, que a gente está tendo mais acesso a toxinas. Observar, para quem ainda cozinha alimento, gente, pelo amor de Deus, se livra de teflon, se livra de panela de alumínio, né? Se possível, se for para cozinhar alguma coisa, que esteja em panela de pedra ou de barro, tá? De preferência. E aí agora, alguém perguntou aqui na Evelyn, né? Se joias de ouro e cobre ajudam de alguma forma. Joias de cobre, de ouro, de prata ajudam a repelir EMF, tá? Que seriam as frequências, tá? Então, com certeza, podem ser utilizadas. Usem e não retirem, né? Então, eu tenho até uma que a gente tem igual, né? Tanto que eu frio, que é a pulseirinha de cobre. Então, não deu para ver direito, mas peraí. Aqui, né? Então, usem e não retirem, porque isso ajuda, tá? Além da chongita que eu tinha falado no início, eu acho que para todo mundo é necessário a gente primeiro começar a neutralizar essas toxinas e depois pensar né, de certa maneira, pensar em movê-las, né, desalojá-las e jogar para fora. Primeiro é neutralizar. E o neutralizar vai vir junto com a alteração de alimentação também, de hábitos, de sono, de não estar perto dessas coisas aqui, né? Tem uma luz aqui na minha cara, que é super branca, de LED. Então, assim, a gente tem que também buscar, né, se livrar ao máximo disso. Se é para dormir, dormir com tudo apagado, né? Se é para acender alguma luz de noite que seja vela. Então, muitas coisas que podem ser feitas, tá? E para além desses, eu acho que é interessante a gente pensar cada vez mais em colocar o pé na terra, mão na terra. Porque a gente tem que lembrar que a gente também descarrega, né, de todos esses radicais livres, até pelo fato de a gente estar pisando na terra, tá? Que seria o fio terra, que a gente conhece como fio terra na parte elétrica, né? Então a gente também tem que fazer isso com a gente, tá? Então estar em contato com a natureza também ajuda a desintoxicar, sim, pasmem. E a gente tem que lembrar que onde a gente mora, o ambiente em que a gente mora, o quanto mais a gente conseguir eliminar o que intoxica, melhor. Claro que às vezes é impossível eliminar tudo, mas a gente tem que estar num constante, é que nem limpar a casa, gente. Nunca mais vocês vão parar de desintoxicar. Nunca mais vocês vão parar de ter uma antena ligada para isso, né? Porque é uma coisa que precisa ser feita diariamente, tá? Então, não sei se o Will quer complementar. Não, eu acho que é isso. É um assunto, assim, bem
complicado porque é algo que nós temos contato o tempo inteiro, de todos os lados, de cima para baixo, de baixo para cima, da direita, da esquerda. Gente, é intoxicação vindo de todas as partes, tá? A Eli falou bastante das ervas, das plantas. O G. Vargas perguntou até se come o pó, se isso, se aquilo. Gente, plantas tem que ter muito cuidado, tá? A Eli é naturopata, ela entende muito bem das plantas, tá? Então tem que ter uma análise muito minuciosa referente a qual planta aquele indivíduo pode consumir, de que forma vai consumir, se é a raiz, se são as partes aéreas, tá? Tem que ter muito cuidado, porque às vezes, vamos imaginar, a pessoa tem problema de ansiedade e ela quer fazer uma desintoxicação de metais pesados. Aí ela vai e usa uma planta que aumenta a ansiedade. Entende? Então tem que ter muito cuidado. Ela vai resolver uma questão e vai prejudicar outra, né? Então, o que eu indico? O nosso trabalho, meu e da Eli, eles casam de uma forma muito incrível, porque você pode passar comigo, por exemplo, e a gente fazer uma análise das suas células, perguntar para elas se elas têm todos os nutrientes que elas precisam para fazer uma detoxificação. Elas dizendo que sim ou não, no caso de não, a gente faz uma suplementação de uma forma que possa ser minimamente absorvida. Então você passa depois pelo processo de desintoxicação com a Eli, através dessas plantas, e depois volta, porque pode ser que você esteja ainda novamente em déficit desses suplementos. E depois, gente, é manter com a alimentação, cara. Não tem outra coisa. Tá? Aí, enfim, são vários ciclos e ciclos e ciclos. A coisa leva tempo. Imagine se você tem 30, 35, 40. São 40 anos se intoxicando. Gente, não vai ser daqui uma semana que você tá limpinho, tá tudo certinho. São processos e processos e processos. Eu tenho consulentes que, depois de 1 ano e meio, 2, que eu percebo que eles estão entrando num ponto de, puxa, agora você está realmente detoxificando. Tá? Agora você está dando condição para o seu organismo detoxificar. Então, são processos. Então, vem com a gente consegue guiar vocês aí nesses processos de nutrição, no processo de reeducação alimentar para se nutrir verdadeiramente e dar suporte ao organismo para que ele consiga fazer a detoxificação. Então, é basicamente isso. O assunto é bem complexo, bem sério, tá? Muito sério. É um assunto que não é dada a devida seriedade. Um ponto que a gente esqueceu de falar. Gente, vocês não têm ideia na quantidade de medicamentos contaminados com metais pesados, tá? E propositalmente, não propositalmente no sentido de vamos afetar a população, entre aspas, né? Não sei, né? Mas enfim, sistema. Esses metais, esses elementos são usados como espessantes, tá? Porque se coloca o elemento ali sozinho na cápsula, ele pode oxidar, ele pode ter alguma reação. Então eles utilizam polissorbato 80, por exemplo. Esse aí tá cheio na picadinha da abelha. Polissorbato 80 é um espessante que está relacionado a diversos distúrbios do sistema nervoso central, tá, gente? Está relacionado a câncer, está relacionado a vários distúrbios. E esse elemento, ele está nos remédios. Eu pego o paciente, às vezes, que ele passa no médico e o médico oferece lá para ele, pede para ele tomar o Neutrofin, que é um suplemento clássico aí para quem está com falta de ferro. Junto desse Neutrofin 500mg, gente, sabe o que vem nele? 100mg de sulfato ferroso. Se você quer sulfato ferroso, chupa prego enferrujado. É a mesma coisa, tá? Tu vai estar ingerindo sulfato ferroso. Agora, suplementar ferro de verdade é um ferro quelado. Mas é verdade, chupa ferro, lambe uma panela enferrujada, você vai ter sulfato ferroso. Aí o médico, ele indica esse sulfato ferroso, ó, eu falei de 500mg no Neutrofin, tá? Ele tem 500mg, só que apenas 100mg do composto é sulfato ferroso. O resto é espessante, corante, aditivo, saborizante. Gente, pasmem, pasmem. Além de ser a pior forma do ferro, junto desse medicamento, você tem ali o polissorbato 80, você tem ali corante caramelo, sabor, hortelã. Gente, cara, eu fico maluco assim, tipo, como é que um médico indica uma suplementação dessa? Eu tô falando de médico, gente, profissional da saúde.
Tá? A gente falou aqui do cardomariano. O cardomariano, o princípio ativo mais utilizado dele é a silimarina, que, por sinal, ela dá suporte ao fígado. Tá? Então ela vai melhorar ali as enzimas hepáticas, vai dar um suporte no seu fígado para você fazer uma boa desintoxicação. Aí, a Anvisa, ela proíbe a prescrição dessa planta para diversos profissionais da saúde, inclusive, se eu não me engano, nutricionistas. Não podemos indicar a silimarina, prescrever a silimarina. Indicar uma coisa, prescrever é outra, tá, gente? A gente não pode prescrever a silimarina, mas o médico pode prescrever, sabe o quê? Um tal de um remédio que chama Samitron, Salitron, uma coisa assim. Sabe o que é esse remédio, gente? 200 miligramas? Esse remédio ele tem 100 miligramas de silimarina, que é a poderosa, a nossa rainha, e o resto, meu povo, é espessante, é corante, é aditivo. Agora nós, com o nosso conhecimento naturopata, a Eli formada em naturopatia, a gente não pode prescrever a silimarina, saca? A Eli eu acho que pode. O naturopata, ele pode. O fitoterapeuta também pode. Mas o médico pode indicar esses medicamentos cheios de compostos com metais pesados. Então, eu estou falando essas coisas, pelo amor de Deus, não atacando médicos, mas para que vocês fiquem atentos. Porque eu estou falando o que eu vejo na prática, tá? Nos atendimentos, as pessoas chegando com esses medicamentos carregados de metais pesados, carregados de outros compostos nocivos, tá? Então, tudo tem que ter muito cuidado, gente. A área da saúde, infelizmente, nós nos afastamos demais da natureza e então tudo tem que ter o acompanhamento de um especialista, tá? Então, busque ajuda. A gente está aqui trazendo essas lives aí incríveis para vocês, ter aí um pouco mais de conhecimento. E ficamos à disposição aí também para que vocês possam nos consultar e de coração, com todo amor, a gente vai estar ajudando vocês aí, dando suporte, né? Se a Eli quiser falar mais alguma coisa, se tiver mais perguntas, mandem aí também. Vamos lá, gente. Já estamos em 1h30, mas o assunto é power. Isso aqui é... Manda ver aí. O que eu queria sugerir aqui, gente, que é uma coisa que não tem... Quer dizer, não tem, eu não posso dizer isso, né? Mas que majoritariamente não teria contraindicação, seria um processo de desintoxicação à base de fruto, de uva, tá? Que é inclusive utilizado muito em casos terminais de câncer, em casos de câncer avançado, em casos para reverter algumas doenças crônicas mais, talvez, avançadas também. Seria o processo da uva. Enfim, eu indico isso para quase todo mundo porque, inclusive, a própria uva ela ajuda a gente a eliminar um pouco de metais pesados, tá? Ela é muito boa para aumentar o fluxo do sistema linfático também. Lembrando que existem mil outras coisas, né? A gente pode pensar em exercícios, o próprio exercício, porque o sistema linfático ele é parecido com o nosso sistema circulatório, né? Sistema sanguíneo, só que ele não tem uma bomba que nem o nosso sistema sanguíneo tem, que seria o coração, né? No caso do sistema linfático, a bomba somos nós mesmos. Então, a gente precisa se movimentar para ele se movimentar. Então, por isso que o exercício, inclusive, ele é importante nos processos de desintoxicação, tá? Movimentos para cima e para baixo, né? O aumento de temperatura também, né? Então, é super indicado para muitas pessoas também. Mas, para além disso, o próprio processo da uva. E como é que é esse processo da uva? É indicado que a pessoa primeiro, gente, estou aqui linhas gerais, tá? Não estou indicando para todo mundo sair fazendo sem saber, mas é basicamente você ingerir a quantidade de uva que você precisa em termos calóricos por dia, majoritariamente uvas escuras, é claro, né? E aí depois entrar na ingesta também de limão, de gengibre, né? Para quem quiser saber quantidade, gente, isso aí é individual, né, precisaria fazer uma consulta, mas o processo da uva, de ficar 100% de uva, ele é super indicado para muitos casos, tá? E aí, às vezes são 10 dias, às vezes é 20 dias, às vezes é um mês, né? Cada pessoa, eu atualmente estou guiando 2 pessoas nesse processo, pessoas que já estão revertendo algumas coisas com isso. Então, assim, é interessante fazer, sim, né, esses protocolos, mas precisa, sim, de acompanhamento, eu acredito, porque muitas vezes tem sintomas. E aí a gente se assusta com os sintomas. E esses sintomas podem ser sintomas que só indicam que está depurando, como podem ser sintomas que precisam de uma atenção maior para entender de onde está vindo, tá? Mas para quem quiser fazer 1 dia, 2 dias, 3 dias por aí de uvas, isso não vai ser um problema para quase ninguém, a não ser que tenha alguém que tenha alguma questão muito profunda de, sei lá,
cirrose hepática, ou tem alguma questão muito forte, né, uma diabetes muito descontrolada, que precisa de uns dias antes de entrar num processo desse, né? Mas, assim, em geral, é um protocolo que funciona bem para 95% das pessoas, tá? Só que para saber se você é um desses 5%, né, precisa realmente de acompanhamento. Mas eu sugeriria, para quem sentir aí de fazer um protocolo mais profundo, o ideal são sempre as uvas orgânicas, tá? Lembrando, claro, e escuras. As verdes não vão ter um efeito de desintoxicação tão profundo quanto as escuras, né? Até pela questão do resveratrol também, tá? Então, super indico. E lembrando que a própria jaboticaba, ela é um tipo de uva, tá? Então, a jabuticaba, vocês também podem, para quem tiver em época, e eu sei que está mais ou menos na época em alguns lugares ainda, dá para fazer suco de jabuticaba, dá para ficar a base 100% de jabuticaba, lembrando que não exagerem na ingesta de sementes, né, para vocês não ficarem aí sem ir ao banheiro, porque semente de jabuticaba, se consumir muito, a gente acaba ficando constipado, sim. Então, dá para vocês brincarem com esse protocolo, porque o próprio jabuticaba, ela é um tipo de uva, apesar de a gente não chamar, tá? Então, ela é uma das uvas mais desintoxicantes que existe no mundo, tá? Ele ajeita a sua câmera porque daqui a pouco seus olhinhos já estão sumindo aí. Eita, Aí, agora então sim. voltei. Então, dá para brincar com isso também, tá? E suco pasteurizado é a pior coisa que existe na face da Terra. Além de ser super alimento para fungos, ele infelizmente já não é mais um alimento, né? Ele foi literalmente fervido, por isso que ele é pasteurizado. Tá? Então não serve para nada. Joguem fora todos os sucos pasteurizados. Não façam uso de suco pasteurizado nunca na vida, por favor. Só comprem se vocês quiserem fazer uso da garrafa de vidro e não do suco. Deixa eu ver o que mais aqui que eu posso dar de dicas. A Tata falou de quais elementos podem ir no suco verde. Pô, o coentro. O coentro é incrível, tá? Para quelar metais pesados, Coentro, salsinha, salsão, todos esses elementos. Beldroelga. Eu tinha beldroelga aqui em Beldroelga é casa, maravilhosa. Cara. Nossa, é incrível essa planta, tá? São ótimos aí no suco verde para fornecer apoio, tá? Obviamente cenoura, beterraba, são elementos que contêm carotenoides, né? Vitamina A, que também apoiam o fígado, tá? Então aí entra naquela questão que eu falei de fornecer elementos para dar suporte para que essa detoxificação natural do organismo aconteça, né? Pode fazer sumo de uva em máquina de... Tem uma pergunta aqui, ela está perguntando as marcas de algas, a própria Tatá também, que são seguras para consumo. Escrevi aí para ela, que seriam as algas que não fossem de origem chinesa, né? Majoritariamente é isso. E aí, de preferência, busca que sejam de origem nórdica, né? Ou Suécia, Noruega, por aí, ou Japão e Coreia, tá? São as melhores das melhor qualidade. Isabel, o suco aí prensado a frio é perfeito, é o melhor suco de uva que você vai ter. Maravilha. Suco de uva prensado a frio, perfeito. E aí, para aumentar, né, essa capacidade desintoxicante do suco da uva fresca, mais escura, de preferência que tenha semente, de preferência orgânica, mas também se não conseguir só com semente, pode ser uma que não tenha semente, mas orgânica, vocês podem agregar, para cada litro puro de suco de uva, vão agregar suco de 3 limões e um pedaço do tamanho do polegar de vocês de gengibre. Tá? Então, putz, aí é tiro e queda. Preparem-se, porque para muitas pessoas no início pode dar dor de cabeça, pode dar enjoo, pode dar, às vezes, até piriri, diarreia. Isso é sintoma de depuração, é o que a gente chama de healing crisis, é crise de cura. É bom, tá? Não é ruim. Então pode acontecer. E aí o Gui falando aqui, ó, quais punks são bacanas para usar no suco? Olha, toda punk é interessante. De preferência, punks que, né, estejam aí crescendo num local que não seja muito poluído. Apesar de que hoje em dia até a gente sabe que existem microplásticos até no Himalaia, né? Então é complicado a gente pensar nisso. Mas eu diria que dá pra gente pensar em picão branco, picão preto, são ótimos, são super ricos em minerais, tem quase todos os oligoelementos necessários. Também dá pra gente pensar em... Como é que é o nome daquela, gente? Então, tem a tansagem e tem o que a gente chama de plantago, que o nome dela é plantago em major, que é o nome científico, mas eu esqueci agora o nome dela normal, que a gente chama, porque em inglês a gente chama de plantain, mas ela é super utilizada. Eu não sei se é tansagem, pode ser que seja.
Se eu não me Depois eu vou engano, olhar. é o próprio nome, é esse próprio nome, Plantago, não é? Eu acho que é o nome Plantago científico é o que é Major é o usado mesmo. nome científico. Ela é muito boa. É uma das melhores ervas para quase tudo. Ela é tipo, ela me lembra um pouco só palmetto, sabe? Que é uma outra erva muito incrível, que é tipo ampla de ação ampla, assim. Mas ela é muito boa, não só para os rins, como também pro sistema, né, endócrino, principalmente tireoide. Ela é muito boa também, entra aí como uma possibilidade. Eu me Deixa eu lembrei de ver. uma coisa, gente, para quelar metais pesados. Olha só que simples. Fibra. Fibras alimentar. E, gente, fibra não é adicionar farelo na refeição, tá? Fibra é você comer o alimento integral. É você comer um brócolis inteiro, é você comer uma abóbora, é você comer uma cenoura integral, sem cozinhar, sem processar, tá? É você pegar o alimento e comer. Você vai estar ingerindo fibra e essas fibras elas fazem um processo mecânico de empurrar esses metais pesados para fora, tá? Então fibra é ótimo. Claro que os farelos eles têm ali a sua função também, tem também, tá? Mas o ideal são as fibras ali dos próprios alimentos, né? Então fica essa dica aí também, né? É uma dica que é até bem conhecida, né? Fibras para quelar metais pesados. Então uma alimentação à base de alimentos integrais, né? Ou seja, tu comer a fruta no seu estado natural, integral, tu comer uma abóbora, no máximo ralada, né? Tu comer os alimentos do jeito que eles estão ali. Cozinhou, perdeu fibra. Processou, perdeu fibra, tá? Então, fiquem atentos a isso. O consumo de fibra é fundamental. É, eu acho que assim, até só um parênteses aqui, tá? Porque as pessoas me perguntam muito isso. É, no próprio processo de suco, gente, ficar de sucos coados, frescos, você vai estar eliminando uma parte da fibra, que é a fibra, né, insolúvel, que é a fibra que depois vira bolo fecal, mas você ainda vai estar consumindo fibras, né? Claro que assim, num processo mais prolongado de talvez alguns meses, eventualmente a pessoa precisa inclusive voltar aos poucos para essa ingesta da fibra insolúvel, né? Voltar a consumir a fruta inteira, eventualmente a salada aos poucos, justamente porque o nosso processo intestinal precisa ser aos poucos para depois se reacostumar, né? Mas é isso mesmo, a fibra é perfeita. A Isabel tá perguntando se flocos ou o farelo de aveia não é bom. Não. Infelizmente a aveia, ela é parecida com arroz, né? Ela é uma cola no nosso intestino. Então, e o floco e farelo, perdão, são cozidos, né? Eles passaram pelo processo de aumentar a temperatura deles para virarem floco ou farelo. E aí, infelizmente, isso significa o quê? Que boa parte dos aminoácidos ali que são desnaturados, não vão ser, né, assimiláveis, digamos assim, biodisponíveis, e eventualmente também vão ser inflamatórios. Então eu não sei se o Will tem mais alguma coisa para agregar em Esses cima disso. elementos, eles irritam a mucosa intestinal, tá, gente? Eles são super alergênicos. Os grãos em geral, os cereais em geral, eles são super, hiper, mega alergênicos. Tá? Por quê? Porque lembra, numa outra live a gente falou, a Anvisa permite até 75% de sujidades a cada 50 gramas de farinha, farelo, tá? Desses grãos. Né? Então, cara, a quantidade de toxinas, de ácaros, de tudo que vocês imaginam de sujidades, causam reações alérgicas. Reações alérgicas são eventos inflamatórios. Tá? Inflamou, lascou. Aí vocês já sabem o decorrer da coisa. Então, ficar adicionando farelo de aveia, farelo disso, farelo daquilo. Gente, nem sempre é uma solução, tá? Pode ser para aquela pessoa que já está toda desgramada, tá? Uma pessoa que está toda desgramada, que não consome nada de fibra. Cara, tu coloca farelo de aveia na comida dessa pessoa, meu Deus, ela melhora assim absurdamente. Só que a longo prazo, consumindo esse farelo de aveia, e a aveia tem uma proteína que se chama aveína, que ela mimetiza o glúten, tá? Então, vai causar uma reação autoimune, tá? Que aí é uma inflamação generalizada. Então, grãos, gente, é uma coisa que, assim, não vou dizer que não se pode comer, mas deve-se ter muito equilíbrio, porque não é um alimento feito para seres humanos. Então, você comer uma vez ou outra alguns determinados grãos, algumas leguminosas ou cereais hidratados e germinados, ou até cozido, não é isso que vai te fazer mal.
tá? Pode até te fazer bem dependendo do seu caso. Cada ser humano é um universo. Mas então é isso. Outra questão, né, que a Eli até comentou que os sucos, mesmo no protocolo de sucos, né, eles ainda contêm fibra. Mas, obviamente, o suco coado, a gente pensa que, bom, sem fibra, sim, não tem aquela fibra mais grossa. Mas, gente, a gente tem que pensar que também são processos. Você chega lá no quintal da tua casa, eu vou fazer aqui meus exemplos malucos aqui. Você chega no quintal da sua casa, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai pegar aquela vassoura de piaçaba que fala, né? Aquela vassoura mais grossa e vai tirar o grosso, tá? Essas são as fibras. As fibras, elas vêm e tiram o grosso. Depois você vem com o quê? Com o balde d'água, tá? Que é os sucos, que é a terapia de sucos, tá? Você vem com esse balde d'água e você joga aquela água e depois você vem com o rodinho puxando ali, tá entendendo? Então é mais ou menos isso. Cada coisa tem uma função. Uma hora você põe fibra mais grossa, ela vai ter uma função. Outra hora você põe as fibras mais sutis, que são as dos sucos coados, que vai ter outra função. E por aí vai, tá? O que mais aqui? Cadê seu áudio? Psyllium é de boa? Qual? Alguém escreveu, a Tatá escreveu. Sim, o Psyllium, inclusive, ele é muito utilizado no protocolo de eliminação de placa mucoide, né? Utilizando não só o Psyllium sozinho, mas também a zeólita. O Psyllium é interessante, ele é uma fibra boa. E aí, que entra esse caso, né? O Psyllium é uma exceção, né, gente? Ele parece o farelo de aveia, né? Uma coisa parecida com o farelo de aveia, mas ele tem propriedades bastante diferentes, tá? Então... Ele é a casquinha daquela Plantago Major. A Plantago Major, que é a tansagem, né? Até depois ali a Ingrid me lembrou o nome em português. Que é a tansagem, ela tem a folhinha e tem o pêndulozinho que vem as sementinhas ali da Plantago, né? Quando você retira as sementes, a casquinha dessas sementes, ela se torna o psyllium, a farinha do psyllium, tá? Então, ela é super interessante. Ela tem essa capacidade aí para ajudar a fazer o intestino voltar a funcionar melhor, isso com certeza. Só que não deve ser exagerado, que nem aquela galera que todo dia consome psyllium, uma colher de psyllium nas coisas. Não é necessário. Eu acho que é importante fazer, tipo, protocolos específicos, que nem é, por exemplo, esse protocolo dos sucos, né? Por um tempo. E se alguém tem, gente, constipação crônica, podem ser várias coisas, tá? Pode ser, a maior parte das vezes é alimentação ou desidratação, a maior parte das vezes. Mas também, muitas vezes, pode ser função até endócrina, tá? Então, o nosso intestino e a peristalse, né, que é o movimento do intestino, tem muito a ver também com o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo enfraquecido, a pessoa pode ter várias questões, inclusive não conseguir ir ao banheiro normalmente todos os dias, né? E aí isso teria a ver com uma fragilidade de paratireoide, né, também, possivelmente. Então tem muitas possibilidades, né? A gente tem sempre, por isso que analisar cada caso para entender. A Jana falou aqui, para quem come comida cozida pode ser ruim. A chance de dar constipação é grande. Tem que ingerir muita água para não dar errado. O Psyllium é parecido com a própria zeólita, né? A zeólita pode dar uma certa constipação se a pessoa não estiver se hidratando idealmente, da maneira ideal. E aí, se a pessoa não está se hidratando bem com o zeólito, ela pode ter constipação, pode ter vários sintomas, né, bem chatos, assim, de enjoo, de ficar mal, né? Então, se a pessoa não estiver consumindo o ideal, que muitas vezes é alguns litros aí, né, de líquidos, por isso que eu sempre utilizo muito no protocolo dos sucos, pode ser que ela não se sinta muito bem, né? Mais alguma coisa, Will? Eu acho que é isso. É isso, né? Estamos em uma Deu hora pra e te abordar bastante 48 coisa. aqui. Quase 2 horas de live. Pô, acho que tudo foi falado aí, né? Devemos ter muita atenção em todos esses elementos, né? Porque o ataque ele vem de todas as partes, tá? Inclusive somos até influenciados, tá? Os entendedores entenderão a se intoxicar de metais pesados, tá, meu povo? Então, acho que basicamente é isso. A live vai ficar gravada e chia e linhaça é ótimo, Isabel. Chia e linhaça é maravilhosa, tá? Linhaça, inclusive, aí para a linhaça como fonte de ômega 3, como
regular os hormônios, tá? Subir a progesterona, melhorar ali o ciclo da metionina para a produção de glutationa, tá? Nosso antioxidante poderosíssimo, aquele que eu falei que o metal pesado ele se acopla ali na S-transferase ali da glutationa. Então, enfim, a linhaça é maravilhosa. Acho que é isso, então. Pô, gratidão aí. Compartilhem isso, gente. Compartilhem, porque esse conhecimento ele tem que chegar a mais pessoas, sabe? Nós somos aí, gente, diríamos que os pioneiros do que a gente está falando aqui, saca? Por quê? Porque a gente está falando de comida, meu povo. A gente está falando de comida. A Eli, ela é naturopata. Então, assim, na área dela, é mais fácil ela ver os profissionais que lidam com comida. Saca? Eu venho dessa linha da naturopatia também. Tudo que eu aprendi foi com a naturopatia. Tá? Lá em 2012, quando eu comecei o meu processo, a minha fonte de conhecimento foi de fato a naturopatia, o crudivorismo e dadadá. Mas como eu gosto muito de bioquímica, e para eu conseguir aprofundar na bioquímica, eu tinha que ir para a academia, para os livros e dadadá. E nesse meio, meu povo, ninguém fala de comida. Tá? Então nós estamos sendo pioneiros no tratamento, na cura através dos alimentos. Até isso chegar num SUS da vida, meu povo. Cara, olha, eu não sei nem mencionar para vocês um período. Eu acredito que daqui mais umas 3 gerações, talvez isso esteja já... Espero que não, tá? Porque a coisa tá... Né? Tem coisa que evolui rápido nos dias de hoje, tem coisa que demora um pouco mais para evoluir. Mas a coisa está indo, tá? Aos poucos, os profissionais renomados, né, grandes pesquisadores, estão tendo sacadas, estão buscando mais estudar os alimentos e a interação organismo-alimentos, coisa que a gente já vem estudando aí desde lá de trás, eu e a Eli, tá? Coisa que a gente já tem como natural, como parte de nós, né? E isso só está chegando na medicina agora, tá, meu povo? Então, por enquanto, se você quiser encontrar um profissional desse, você vai ter que desembolsar aí 800 mil reais, 800 ou mil e pouco, né? Para ele falar para você, olha, come comida de verdade. Tá? E a gente aqui está com todo amor do mundo trazendo essa informação para vocês gratuitamente. E nossas consultas também são preços super acessíveis, tá? Para vocês terem um conhecimento que a medicina ainda está engatinhando, meu povo. Tá? Eu falo isso para vocês por quê? Porque eu estou aqui assistindo aulas de pós-graduação, eu estou aqui terminando minha graduação, eu estou vendo, eu faço cursos, eu estou vendo o que está acontecendo. Eu estou vendo profissionais aí super renomados, com bilhões de seguidores, falando sacadas que, tipo, mano... Porra, eu tive essa sacada lá atrás, saca? Por quê? Porque a gente vem dessa linha do alimento, tá? Que seu alimento seja o seu remédio, seu alimento. Eles se formam, eles fazem esse juramento, mas eu não sei, eles esquecem. Mas aos poucos a coisa tá indo, vamos pôr essa energia para que isso venha para os hospitais públicos, para todas as áreas da medicina também, né? Porque quantas pessoas não vão ter acesso a isso aqui que vocês estão tendo? Então compartilhem para que essas pessoas também tenham acesso, né? Para aquelas pessoas que não tenham tanto contato com a alimentação saudável, coisa e tal, enfim, pessoas que vivem em outras áreas da vida, né? Compartilha, manda pro tio, pra tia, para aquela pessoa que você sabe que está precisando, enfim. Gente, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Quase 2 horas já. Senão depois também fica muito longo. Dá quem vai assistir. Fazer sei lá, uma live depois com algumas mais ferramentas, né, de desintoxicação, alguma coisa assim. Então, a gente pensa aí no futuro em uma outra live. Gratidão, Will. Gratidão a todos que estiveram aqui com a gente. Muito obrigada. Foi ótimo. E daqui 2 dias, inclusive, tem mais live. Tem uma live com a Muni. E a gente vai falar sobre, se eu não me engano, o próximo tema é minerais e alimentação frugívora. Tá? Então, tem bastante a ver com o que a gente falou aqui também. Então, é isso. Gratidão. Gratidão, gente. Uma ótima noite aí. Descansem bem. Final de semana abençoado. E vamos que vamos. Qualquer coisa, estamos à disposição aí. E é isso. Valeu. Beijo. Vai ficar salvo. E amanhã tá no YouTube.